Bom dia a todos. Vamos começar nosso evento aqui sobre ESG, sobre desafios, oportunidades, experiências na implementação do ESG. Eu gostaria de começar me apresentando. Eu sou o José Eduardo dos Santos, sócio da área de impostos da KPMG no Brasil, responsável pela prática de impostos no escritório da KPMG em Manaus. Vou estar com vocês hoje aqui no evento, tá? E gostaria que, à medida que cada um dos apresentadores, né, fizesse a sua apresentação antes dos temas, e se porventura alguém tiver qualquer tipo de dúvida, se puder colocar as dúvidas aqui no chat, eu vou coletar todas as dúvidas e fazer aí as perguntas ao final do nosso evento, e as perguntas que eventualmente não for possível respondê-las, eu me comprometo a compartilhar aqui com os participantes para que a gente responda por e-mail para vocês depois, tá? Para fazer a abertura do nosso evento, eu queria convidar a Régia Moreira para iniciarmos. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Régia Moreira, vivo no Amazonas há 20 anos, sou administradora e economista, dirijo a indústria gráfica de embalagens aqui no Amazonas. Sou mineira, nasci em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, minha formação toda foi em São Paulo, e há 20 anos me transformei em manauara. Sou uma verdadeira manauara aqui, que defende essa terra aqui maravilhosa, tá? Sou coordenadora da Comissão de ESG do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, onde eu também sou conselheira efetiva. Sou diretora adjunta da Federação das Indústrias aqui também do Estado do Amazonas, onde também sou subcoordenadora de responsabilidade social e de meio ambiente, tá? E logística reversa lá, que a gente trabalha lá na Federação das Indústrias. E é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao convite da KPMG e eu espero poder contribuir com todos vocês. Bom dia para nós. Bom dia, Régia. Eu queria começar aqui o nosso evento, Régia. Eu gostaria que você contasse aqui um pouco para o nosso público das suas experiências com o SG na região, né? E que você nos dissesse aí um pouco dos desafios que cercam a implementação do SG para as empresas que estão no polo da Zona Franca de Manaus. Ok. Bom, aqui no Polo Industrial de Manaus, eu não sei se todo mundo sabe, mas nós temos um número grande de indústrias, grandes multinacionais e grandes indústrias aqui. Praticamente 99% das indústrias aqui instaladas são certificadas, não somente na ISO 9000, mas também na 14000 de meio ambiente. Mas em ESG, nós só temos uma indústria que foi recentemente certificada em ESG. Existe todo um trabalho das indústrias aqui que elas querem, né, um desejo de ser certificado em ESG, porque o ESG ele não veio como até a gente estava até falando outro dia que o ESG, muitos pensam que o ESG é só uma modinha, né, que ele deve acabar logo, né? Mas poucas pessoas têm a consciência de que o ESG ele veio para ficar. E a sigla, ela só veio para, de uma certa forma, simplificar aquilo que a gente vive no dia a dia e aquilo que é uma responsabilidade não somente de todas as indústrias, mas de todo ser humano, que é cuidar do meio ambiente, porque ele tem um risco gigante, né? Inclusive, eu estava lendo, até comentei com vocês na BNT, né, que lançou a norma 2030. Existem os 10 riscos para os próximos 10 anos, e riscos graves, né, na parte de sustentabilidade aí, para os próximos 10 anos. Então, você não é uma modinha que vai passar logo, né? Então, a gente tem que entender que o meio ambiente, se a gente não cuidar dele, daqui a pouco a gente não tem mais clima, né? Assim como a parte social. A social,
como viver sem ter uma responsabilidade social com o ser humano, com o nosso próximo? Como viver sem você poder ter que ajudar as comunidades? Como viver se você vive numa cidade? Por exemplo, em Manaus, nós tivemos recentemente várias empresas, e foi noticiário no Brasil inteiro, casas que foram levadas com a chuva, né? E várias outras. Na Bahia também estamos vivendo isso. Problemas climáticos que aí acabam afetando a parte social. Né? Você percebe que assim, a questão do clima, né? Porque temos muita poluição, não temos os rios, são todos poluídos, tem um monte de coisa aí de que as pessoas não cuidam da situação climática e o que acontece? Acontece o social, né? Aí as pessoas, são as casas que são construídas em locais que não deveriam ser construídas, é o poder público que acaba deixando de fazer isso, e aí acaba causando um caos social, né? De pessoas que não têm onde morar, que perdem casa, que perdem tudo, e como você não se sensibilizar com isso e não ajudar a isso? E as pessoas que também perdem seus empregos e várias outras instituições que estão sendo criadas aí para estar acolhendo tudo isso, né? Não somente instituições públicas, privadas, filantrópicas, né, que estão ajudando. E a governança, que é o que falar da governança, né? Como dá para viver ainda fazendo corrupção, dá para viver fraudando as coisas, dá para viver na empresa, dá para você comprar de uma indústria que ela não tem uma governança, que ela não tem uma ética, que ela não tem uma normas que regem isso para que os seus colaboradores não trabalhem com corrupção, né? Eu acho que o ESG, então, ele só um apanhado de tudo isso, que todos nós, é uma responsabilidade de todos nós, seres humanos. Então, não é uma modinha. Aqui no Amazonas, as indústrias todas estão, e eu acredito muito firmemente, que as indústrias todas vão adotar o ESG. E eu tenho por mim que nós temos indústrias extremamente fortes, sérias aqui, que todas elas ajudam, né? Eu posso dizer para você que a parte social, a nossa comissão virou ESG agora esse ano, em 2023, até então era só responsabilidade social, e desde que a pandemia começou, as indústrias todas do Amazonas se mobilizaram e nós criamos uma comissão de responsabilidade social para atender a toda a população, não somente do Amazonas, que sofreu com a pandemia, com falta de oxigênio e com várias falta de oxigênio, de equipamentos hospitalares, de sobrevivência mesmo da população toda aqui do Amazonas. E todas as indústrias se mobilizaram para ajudar não somente o Amazonas, como vários outros estados que a gente fez. Nossas indústrias produziram protetores, produziram face shields, produziram máscaras, produziram tudo que foi possível durante essa pandemia. E a parte de responsabilidade, que também é social, né? A parte de distribuição de alimentos, foram quase 800 toneladas desde que a pandemia começou, que a gente tem ajudado aí a toda a população do Amazonas, dos ribeirinhos, de estados vizinhos, de Petrópolis, onde a gente ajudou, da Bahia, onde também a gente chegou a ajudar, e vários outros casos aí. Então, as indústrias do Amazonas, elas fazem a parte delas muito mais, muito além dos impostos todos que elas recolhem aqui também, porque tem muita gente que pensa que as indústrias do Amazonas só ganham incentivos e não é bem assim. Então, a gente está aqui para ajudar. Então, eu acredito firmemente que o ESG veio para ficar, e eu quero e desejo que todas as indústrias trabalhem com isso e que a gente possa realmente ter um mundo melhor aí para os nossos netos e bisnetos, filhos e tudo mais daqui para frente. É mais ou menos isso, Eduardo, que eu tenho de introdução. Ótimo, muito obrigado, Régia. Acho que uma introdução perfeita aí, trazendo o tema dentro do contexto aí do Amazonas e principalmente das empresas do polo industrial. Eu queria agora aproveitar o momento e chamar a Maria Eugênia
sócia da KPMG, para a gente fazer uma apresentação aqui e uma introdução geral do tema de ESG. Vamos lá, Maria Eugênia? Bora, Edu. Bom dia a todos. Queria agradecer aí ao CIE, pelo convite. É um prazer estar com vocês. Eu sou uma pessoa que sou pessoalmente fã do estado do Amazonas, de Manaus, já fui algumas vezes para aí, então é muito gostoso. O pessoal costuma falar, né, que se fala de Amazônia, mas nunca saiu da Avenida Paulista. Já fui sim, conheço, gosto, entendo, na maior medida possível o cenário de vocês, espero poder contribuir aí com a nossa discussão de hoje. Eu tenho uma apresentação que eu gostaria de compartilhar com vocês, só para a gente se orientar, na verdade, né, acho que o que importa aqui hoje é a nossa conversa e a interação com todos, só para a gente ter aqui algumas referências nos próximos minutinhos. Então vou abrir aqui a minha apresentação. Eu sou, na KPMG, responsável pela agenda, de ESG, pensando na agenda de finanças, assim como a Régia, eu também sou economista, e aí muitas vezes quando eu estou conversando com executivos de finanças, as pessoas falam: "Mas ESG não tem nada a ver comigo, isso é coisa da área de meio ambiente, isso é coisa da área de responsabilidade social". Na verdade, a ideia aqui é a gente trazer essa visão transversal das questões ESG. Eu costumo falar que a ESG já decolou, mas agora tem que aterrissar. Então aqui a ideia é que a gente possa, na maior medida possível, trazer, esse tema a partir de conceitos que sejam tangíveis, que sejam práticos, que sejam implementáveis pelas organizações, né. E eu começo falando de economia, né, eu sou economista, sou mestre em finanças, e em todos os meus cursos de economia, eu nunca tive, uma aula sequer que falasse sobre a alocação de recursos ambientais ou de recursos sociais. Ao mesmo tempo que eu aprendi que a economia é a ciência que estuda a alocação de recursos escassos. Bom, vocês têm aí o maior exemplo possível de que os recursos que são escassos no nosso mundo são os recursos naturais e os recursos sociais. E, portanto, trabalhar essa agenda de forma segregada da agenda econômica é uma falha no entendimento de como funciona um sistema do qual nós dependemos. A economia depende da sociedade, a sociedade depende do meio ambiente. E, portanto, tratar essas agendas como algo segregado seria negligenciar riscos e oportunidades muito importantes para a condução dessa economia. A gente enxerga a nossa economia como um processo linear. Eu extraio, produzo, consumo e descarto. De onde vêm esses recursos e para onde vão esses descartes, pouco importa. E, na verdade, esse é o grande problema que tem, levado a gente à degradação e aos grandes desafios ambientais que a gente gera. E, na verdade, a boa notícia disso tudo é que a gente vive num sistema que, ao contrário do que a economia pensa como degenerativo, é regenerativo. Só lembrar, a Régia estava falando, né, da pandemia que a gente acabou de viver, quando a gente foi todo mundo para casa, o que que aconteceu? As cidades se despoluíram, os rios ficaram limpos, os animais voltaram a ocupar os espaços que nós ocupávamos e, portanto, o que que a gente tem que fazer é garantir que a gente mantenha esse sistema econômico na capacidade do nosso planeta, do nosso ecossistema de se regenerar. E eu nem preciso falar que a gente está muito longe de fazer isso. E, na verdade, existe uma conta chamada Earth Overshoot Day, ou Dia da Sobrecarga da Terra, que ela calcula literalmente o dia que a gente entra no cheque especial do nosso planeta. E a novidade é que em 2022 esse dia foi o dia 28 de julho, ou seja, a gente está passando quase metade do planeta, metade do ano, consumindo mais recursos do que o nosso ecossistema tem condição de regenerar. É muita ingenuidade nossa achar que todo esse impacto, que toda essa degradação não vai se voltar em algum momento contra os seus próprios causadores e vai se colocar como um limite ao crescimento econômico. Então, eu gosto muito de falar de ESG de um ponto de vista moral, a gente tem que fazer porque sim, mas eu acho que a gente também precisa trazer os impactos econômico-financeiros, dessa agenda para a continuidade dos nossos sistemas, dos nossos modelos de crescimento. E eu trabalho com essa agenda há quase 20 anos. Eu comecei a trabalhar nesse tema em 2006, em 18 anos atrás, e comecei a trabalhar com essa agenda num banco, né. E eu lembro que desde o começo, quando eu falava que eu trabalhava com ESG, e a Regia falou muito da questão da moda, né, há 18 anos eu escuto que eu estou na moda.
Né. "Ai, que legal, você trabalha com isso, é um tema novo". O conceito de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas já tem 36 anos. Ele é o desenvolvimento que permite satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades, que é exatamente o que a gente vem falando aqui. Não entre no cheque especial do planeta. Consumo, fluxo e não o estoque. A gente estuda isso em finanças, mas por algum motivo, quando a gente vai para o meio ambiente, quando a gente vai para uma agenda social, é dois pés no acelerador na descida sem freio e a gente está destruindo o sistema que nos alimenta e do qual nós dependemos. E mesmo corporativamente, os primeiros conceitos que trouxeram a sustentabilidade ainda, quando ESG não era nem um termo de mercado, para a nossa agenda, surgiram nos anos 90. Né? John Elkington, que é um grande pensador do tema na Inglaterra, criou o conceito de triple bottom line, ou tripé da sustentabilidade, com os 3 P's que significam People, Planet and Profit, em que eu trago sim o lucro econômico, mas o lucro econômico à luz desses limites físicos e biológicos do planeta e do desenvolvimento das pessoas. E foi super importante trazer esse conceito, porque eu trago de fato isso para o centro da agenda corporativa, mas se vocês olharem visualmente esse conceito contra o conceito e o ajuste do triple bottom line que foi feito aí por uma ONG sueca chamada The Natural Step 20 anos depois, vocês percebem que no modelo de John Elkington, em algum lugar eu tenho uma economia solta que flutua no ar. São 3 dimensões de igual importância que se cruzam em alguns pontos, quando na verdade não é assim que a gente funciona. Né? Não existe economia sem sociedade e não existe sociedade sem meio ambiente. E, portanto, trazer esses fatores para a análise corporativa, financeira e para o processo de tomada de decisão não é só importante, mas é estratégico para a continuidade dos negócios e das organizações. Cambridge, em 2017, fez uma revisão desse modelo e é muito legal porque ele traz não só essas 3 dimensões, como as relações entre elas. Então, o que que é a economia? Ela é uma articulação entre empresas, governo e setor financeiro, que utiliza trabalho, que utiliza recursos naturais, serviços ecossistêmicos, para devolver para essas outras dimensões, bens e serviços, riquezas, e a gente tem aqui na direita uma setinha que são os resíduos, as emissões, o que em economia a gente chama de externalidade do processo produtivo. Né? O que é externalidade? É o efeito colateral do remédio. É aquele derivado. Eu estou produzindo, eu gerei poluição, mas eu estou produzindo, eu gerei emprego. Então, eu tenho uma externalidade negativa e uma externalidade positiva do processo produtivo. O que eu trago aqui? Quando eu falo de resíduos de emissões, percebam que Cambridge traz uma seta que liga essa destruição, essa externalidade à provisão de recursos naturais, ou seja, quanto mais eu destruo esse ambiente, menos recursos naturais eu vou conseguir para continuar produzindo no longo prazo. A grande porta de entrada de ESG no mercado foi o risco. Né? É na hora que a gente começa a ter grandes acidentes, grandes acidentes climáticos ou grandes acidentes causados pelo homem e pelas empresas e etc., que a gente começa a ver que existe um risco à própria operação das companhias. É a hora que a gente começa a ver que o clima, por exemplo, impacta uma safra agrícola ou um projeto de infraestrutura, ou que um grande desastre pode causar a destruição de uma região, de uma economia, que a gente começa a ver que isso é um risco operacional, isso é um risco à continuidade de negócios. Isso vai impactar o custo de matérias-primas, isso vai impactar o acesso a insumos fundamentais da produção. E tudo isso eu estou falando no lado do custo, mas eu também tenho o lado da receita. Também tem o lado da demanda. À medida que a gente gera mais conhecimento sobre o assunto, à medida que as pessoas se engajam mais no tema, começa a mudar o processo de decisão de colaboradores, de investidores, de consumidores. E eu começo a impactar não só o passivo das companhias, para quem estuda contabilidade, mas o ativo também das companhias e o valor dessas companhias no tempo. É claro que quando eu estou mexendo no ativo, no passivo, no resultado, o cara que está te emprestando dinheiro, o cara que está investindo na sua empresa, ele também vai querer considerar esses fatores para viabilizar a sua atividade no mercado.
E aí é a hora que eu começo a ter bancos exigindo questionários de risco socioambiental, investidores criando fundos ESG, e aqui a gente está no Amazonas, gente, a gente tem um universo de oportunidades para trabalhar nessa agenda. Acho que mais do que o risco, vocês estão como pouquíssimos atores nesse mercado, no lado das oportunidades de negócio. E a regulação vem vindo a reboque, então eu costumo falar que se não olhou pelo amor nem pela dor, vai olhar pelo compliance. Então essa não é uma saída escapável no nosso mercado. Eu gosto muito de falar de ESG como uma proxy de qualidade de gestão. E eu costumo brincar que a empresa que está no vermelho não pensa no verde. No fim das contas, a empresa que está olhando para isso, né, está olhando para a satisfação do colaborador, para o monitoramento de fornecedores, está olhando para a preservação do meio ambiente, logística reversa, mitigação de impactos ambientais. Esse não é um cara que está vendendo almoço para comprar a janta. Esse é um cara que está olhando para a estratégia, esse é um cara que está olhando para o longo prazo, que, portanto, tende a ser mais competitivo e que, portanto, tende a ser mais rentável. E a gente tem evidências científicas de vários estudos que trazem essa correlação positiva entre sustentabilidade e rentabilidade. Não é o way, porque quando eu estou falando de agenda ambiental, eu não estou só falando de preservar o meio ambiente, eu estou falando de gestão de recurso. A hora que uma empresa de bebidas faz uma garrafa que tem 20% a menos de vidro, esse é um golaço ambiental, sem dúvida nenhuma, mas também é uma garrafa que é 20% mais barata. A hora que eu faço um programa de eficiência energética, eu estou reduzindo o custo operacional. A hora que eu faço um programa de economia circular, eu estou reduzindo o desperdício. Em inglês, desperdício e lixo é a mesma palavra, é waste, mas em português a gente tem palavras diferentes e, portanto, a gente não consegue perceber que economia circular, na verdade, é reduzir desperdício na produção, né. E o S, apesar de muitos empresários ainda acharem que é, uma agenda aqui de doação, filantropia, e a responsabilidade social ela é fundamental, principalmente no país que a gente vive, ninguém vai diminuir essa importância, mas o S é gestão de stakeholder. É eu entender como eu atraio e retenho os melhores talentos nesse cenário em que a juventude está vindo com um chip totalmente diferente do nosso. Geração mimimi, pode chamar do que quiser. O fato é que esses são os futuros colaboradores e os futuros líderes da organização. E se a gente não estiver pronto para atrair e para reter esses talentos, é melhor vender a ação agora, é melhor fechar a casa e fazer outra coisa, porque daqui a 20 anos você não vai ter com quem trabalhar. Não estou falando, na verdade, de décadas e de poucas décadas, para que isso seja uma questão relevante para as empresas. E é claro que sem governança, o E e o S é voo de galinha, né, gente? A gente precisa da governança, a gente precisa da liderança, a gente precisa dessa pegada aí estratégica para conseguir implementar boas iniciativas e, portanto, capturar esses resultados positivos dessa agenda nas organizações. Olhar para isso tanto no modelo de negócio quanto no processo de produção, tanto no que eu faço quanto no como eu faço, qual é a minha atuação no mercado, para que a gente chegue no fim dizendo que isso é valor, né. Se eu estou falando de gestão de risco, eu estou falando de preservação de valor no tempo. É uma empresa que gere bem seus riscos, que entende quais são os riscos do seu negócio, ela é uma empresa mais longeva, mais perene, mais resiliente, porque ela vai estar mais pronta para enfrentar as volatilidades do mercado. Prova disso, eu antes de começar na consultoria fui gestora de fundo, de fundos de sustentabilidade. E normalmente quando eu tenho momentos de crise em que eu tenho queda de bolsa e etcétera, as empresas que têm as melhores práticas de sustentabilidade são as que caem menos. Por quê? Porque elas têm práticas de gestão de riscos, elas têm práticas de relacionamento com stakeholders que permitem que elas transitem melhor por momentos de maior volatilidade. Mas como nenhuma empresa está no mercado para ser que perde menos, e eu super entendo isso, a gente também tem que olhar o ESG como geração de valor, como uma forma de tornar as empresas mais competitivas, mais inovadoras, porque não se iludam, a inovação que o mercado precisa agora, que não olhe para ESG, não é a inovação que o mercado precisa.
a gente tem grandes desafios para enfrentar, e existe recurso na mesa. A gente vem, por exemplo, apoiando muitas empresas a estruturar títulos de dívida, a estruturar modelos de captação de recursos para projetos que tenham vantagens socioambientais, e a gente vê caminhões de recurso para alocar em setores, empresas e iniciativas que tenham benefícios para essa agenda que a gente precisa resolver. Então, só para ser prático na implementação, antes de passar aqui a bola de volta para o Edu, eh, acho que o que é importante é entender que, primeiro, ESG não é verbo to be. Ninguém é ESG. ESG não é iluminação búdica corporativa. Ninguém vai acordar ESG num belo dia. ESG é prática. E ESG dói, gente. E se não doer, é porque vocês não estão fazendo direito. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, uma reflexão do meu modelo de negócio, para eu entender, dentro desse modelo de negócio, o que de fato é importante, o que mexe na raiz do meu modelo de negócio, o que é um tema material para a minha organização. E, a partir disso, promover engajamento e transformar isso em cultura organizacional, porque, como diz Peter Drucker, a cultura come estratégia no café da manhã. Se isso não for transversal à organização, vai ser sempre placa na parede, projeto na gaveta. E aí a empresa não vai conseguir capturar esses bons resultados. E eu preciso, para poder saber o resultado, medir o resultado. Então, métricas relevantes de negócio são fundamentais para que a gente possa botar essa agenda na pauta. Para, a partir daí, eu monitorar e reportar. Então, eu escuto muita empresa que chega para mim e fala assim: eu quero fazer um relatório de sustentabilidade. Você não tem nem história para contar, meu anjo, o que você quer fazer o relatório? Primeiro escreve a história. Depois você conta essa história para o mercado, né? O reporte, ele nada mais é do que a consequência de uma gestão bem executada. Então, a gente precisa sim comunicar, porque não adianta botar o ovo num cacarejar, mas esse ovo precisa refletir a história que foi escrita ao longo do tempo na organização, com pauta na estratégia, com pauta na gestão, com pauta em métricas consistentes e relevantes para o negócio. E aí, meu anjo, posso dizer para vocês, dá certo. A gente tem inúmeros cases aqui que trazem essa visão, que trazem os resultados positivos dessa agenda, que podem acompanhar e aprimorar as práticas da companhia, não só reputacionalmente, normalmente a gente associa ESG à reputação, né? Mas também em relação à operação, em relação à gestão de recursos e à gestão de pessoas. Então, quis fazer uma fala mais breve possível, mais direta ao ponto possível aqui. A gente tem aqui, tem meu currículo aqui no final, a gente compartilha com vocês essa apresentação. Eu fico disponível tanto por e-mail quanto por LinkedIn, então quem quiser adicionar aqui no LinkedIn, a gente vai trocando ideias. E vou parar aqui meu compartilhamento para que a gente possa continuar nossa troca. Obrigada, Edu, deixo contigo aí. Ótimo, muito obrigado, Maria Eugênia. Agora, eu queria que o Wolf ele contasse um pouco como essa agenda ESG ela está aí linkada, né, com a prática de techs e finanças. Com o maior prazer. Vou abrir a apresentação, mas estou aqui buscando, estou tendo alguns problemas tecnológicos aqui para abrir a apresentação. Mas, enquanto isso, eu vou falar algumas coisas, até linkando com o que tanto a Régia quanto a Eugênia se você falaram. quiser, eu posso colocar aqui, viu, Wolf? Pô, legal. Eu ia falar isso. Se você quiser, eu tô com ela aqui também. Show. Então, engatilha, por favor. Deixa na capa, por enquanto, que eu vou falar um monte de coisas antes de entrar na minha parte, efetivamente, de techs, para fazer uma correlação com o que as minhas duas amigas falaram antes. Beleza? Caramba, anotei aqui. Modinha, caos social, pandemia mostrou capacidade de regeneração. Vamos lá. Eu acho que o mundo... a pandemia foi uma grande lição para todo mundo assim, aqui. Eu não conheço quase ninguém presente, quer dizer, eu conheço só meus dois colegas de KPMG aqui, mas eu tenho certeza que os outros 50 e poucos que estão aqui presentes hoje tiveram alguma inquietação mental, alguma insônia, alguma preocupação, alguma reflexão por causa da pandemia, algum medo de morrer, ou que as pessoas próximas e queridas fossem, né? Ou até o que tiverem, ou que perderam gente mesmo durante a pandemia. Então, foi um grande susto, foi um grande freio de arrumação coletivo, foi uma oportunidade da gente refletir na nossa condição humana, tá? E isso gerou muito comportamento também no mundo empresarial. Só que, além disso, tem uma outra razão, na minha opinião, que é a minha opinião pessoal, pelo qual o ESG ganhou tanta atração nos últimos anos,
que é a questão mesmo de cancelamento. Existe um medo de cancelamento, medo de que seja reportado nos grupos de WhatsApp qualquer, sei lá, se o Wolf, que é sócio da KPMG, teve uma atitude racista, machista, xenofóbica, homofóbica, seja lá o que for, né? Se eu mandei um WhatsApp engraçadinho, com uma piada machista sei lá, para minha colega Maria Eugênia ou para a Régia, alguma coisa assim, aquilo daí está printado, gente. Aquilo daí está printado, está circulando tudo que é grupo de WhatsApp, tá? E aí, a pessoa do Luiz Wolf vai ter um problema sério, vai ter um problema, sei lá, de assédio moral, do que for, né? E tá tudo muito muito printado hoje em dia. Um print de uma tela mata um casamento, mata uma sociedade, né, entre dois amigos, e faz as pessoas perderem emprego, tá? E faz as empresas perderem reputação. Então, acho que existe muito mais cuidado hoje em dia com o que se pensa e o que se externa por essa questão de cancelamento. Isso se aplica muito fácil no mundo corporativo. Se você tem uma empresa que é descoberto que aquela empresa tem prática análoga à escravidão, ou alguma coisa do gênero, então vou falar lá na frente, tá? Que aquela empresa sonega tributo, pode esperar que vai ter um monte de manifestantes na porta daquela empresa carregando cartaz, querendo destruir loja, como a gente viu um exemplo recente, não quero falar mal de ninguém aqui, né? Mas por um episódio de racismo que manifestantes destruindo loja, o CEO da empresa fazendo comunicado no meio do Jornal Nacional, pagando espaço publicitário para isso, para querer se explicar. Então, isso tem muito mais a ver com S do que com E e com G. É a questão da observância do social. E aí eu acho que não é modinha, como bem disse a Régia, porque os meios tecnológicos estão aí à disposição. Eu comecei como trainee em outro mundo. Eu comecei como trainee, eu tenho 48 anos, eu comecei em 1999. Tinha um garoto na nossa turma, na minha turma de trainee, que ele era gay. Pô, e era tanta piada contra ele. Se isso acontece hoje em dia, acabou. É a primeira página do valor, tá? Não comecei na KPMG, comecei como trainee em outra empresa, que aliás nem existe mais. Ela acabou, até por uma questão de compliance, né, eu posso falar que era a antiga Arthur Anderson. Ela foi um problema de governança dela nos idos de 2001, 2002, ela acabou por causa do caso Enron, mas isso é outra história, mas também demonstra o quanto que a governança ela é importante. Mas, enfim, se acontece algum trote com um garoto ou uma garota que seja homossexual em uma turma de treino hoje em dia, isso vai dar uma baita de uma repercussão, uma reverberação negativa para o nome daquela empresa que deixou aquela prática acontecer, que não, sei lá, que não demitiu os responsáveis por uma brincadeira. Isso era corriqueiro, né, em 1999. Então, o mundo, nesse contexto, acho que o mundo é muito melhor hoje em dia, que as pessoas são muito mais livres para ser quem elas são, independente de qualquer julgamento, ou de qualquer brincadeira, de bullying ou coisa do gênero. Então, isso é muito bom e isso é total ESG. E assim, aí eu quero fazer um link com o que a Régia falou. Não é modinha. Tá? Não vai voltar, não vai acabar grupo de WhatsApp, não vai acabar print de tela, não vai acabar cancelamento. Pelo contrário, a gente tem que ter muito, muito cuidado com o que se fala, o que se brinca, né? Às vezes, assim, nós homens, a gente fala muita... A gente tem ambiente... Sei lá, eu faço luta, por exemplo, né? Eu faço jiu-jitsu. É um ambiente de brincadeira o tempo todo, assim. A galera se zoa o tempo todo. Ok, mas eu escolho estar lá. Meu chopp, minha pelada, minha galera depois, a gente se zoa o tempo todo, mas é o ambiente que eu escolho estar lá. No ambiente corporativo, não é para isso, tá? O carioca, assim, eu sou carioca, né? Dá para perceber claramente por esse meu sotaque, esses S chiados, que eu sou carioca, e o carioca ele é um povo muito irreverente, né? Tanto é que essa irreverência carioca gerou gênios como Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, que são figuras proeminentes e altamente engraçados no que falam, no que cantam. Só que, assim, no mundo corporativo não é para você fazer brincadeira com um coleguinha do lado, com um subordinado, tá com, sei lá, roupa... Sei lá, no meu jiu-jitsu, por exemplo, eu uso camisa de flor, eu gosto de usar camisa floral, eu gosto mesmo, a galera me zoa pra caramba, mas tudo bem, é um ambiente que eu escolhi estar. No ambiente corporativo não é para você brincar com esse tipo de coisa, porque pode gerar cancelamento. Isso é uma coisa que assim, é fácil da gente monitorar, da gente ter esse cuidado no dia a dia para evitar a figura do assédio moral, né? E isso tudo que eu tô falando, gente, eu sou um cara de Texas, tá? Ainda não me apresentei, eu sou um cara de Texas, assim, minha cultura toda, eu fui formado fazendo due diligence fiscal e trabalhista, por isso que eu entendo um pouco também da área do S, da área trabalhista. Mas então, assédio moral, não vamos errar. Assim, às vezes a gente acerta, a gente consegue dar um bom retorno para a empresa, consegue gerar lucro para o acionista, beleza, mas aí erra numa besteira que vai gerar uma indenização, sei lá, de R$1 milhão que o cara está pedindo porque teve alguma piada de conotação sexual, aí vai gerar problema de assédio sexual, ou então você brincou com a origem daquele cara lá. Eu fiz uma palestra, isso eu vou compartilhar com vocês, é um assunto bem interessante. Ainda em 2020, eu tenho um grande amigo meu que ele é diretor de RH de uma empresa de óleo e gás. Óleo e gás aqui no Rio, né? Faz todo sentido. E aí ele estava com um problemaço de xenofobia. Eu falei, bicho, o que está acontecendo aí, cara? Xenofobia? Imaginei que era estrangeiro lá, alguma coisa assim. Ele falou, não, Wolf, o problema aqui é outro. O problema é que vem empregado do Nordeste aqui,
Aí fica a turma aqui brincando com eles, cabeça chata, Paraíba, isso está me dando um problemaço, tem empregado afastado por burnout, e eu tô morrendo de medo que tenha problema aqui de assédio moral e que isso apareça na primeira página do Valor, é o tipo da coisa que eu não quero que aconteça aqui dentro. Aí eu fiz uma palestra para o pessoal lá, os 400 empregados da companhia dele, todo mundo virtualmente, né? Era auge de 2020 ainda, falando quanto que isso era nocivo, e a preocupação desse meu amigo, diretor de RH, não era somente burnout, ou assédio moral, ou cancelamento. É também que essa brincadeira estava subindo para os níveis de engenheiros da companhia. Assim. O engenheiro que era pernambucano, sei lá, ele era zoado pelos cariocas por não falar igual, não falar chiado, digamos assim. É claro que era brincadeira, né? Às vezes o ambiente masculino é um ambiente muito de quinta série, como eu falei. Meu ambiente de luta, assim, a galera tem mais de 40 anos como eu, mas se zoou como se estivesse no pátio do colégio, no recreio, todo mundo com 10, 11 anos de idade. Só que isso não pode ser reverberado no ambiente corporativo. Esse tipo de brincadeira não existe, tá? Ainda mais hoje que, sei lá, grupo, galera da empresa ABC. Aí tá lá alguma brincadeirinha que eu fiz com o José Eduardo não gostou, vai printar, vai falar com o diretor da empresa e minha cabeça pode ser cortada por causa disso. Então, vamos evitar errar nesse fácil, vamos evitar errar no ambiente corporativo esse tipo de brincadeira. Se você, mais uma vez, está no teu shopping, na tua pelada, no teu ambiente de tatame, brinca à vontade, você escolheu estar lá. Ambiente corporativo não é assim. As pessoas estão lá porque tem necessidade, todo mundo precisa trabalhar, né? Essa é uma frase muito, muito bonita que eu li agora no 1º de maio, que foi o dia do trabalho, na segunda-feira. Alguém postou essa frase, eu gostei muito. É uma frase de Voltaire, que fala que o trabalho nos afasta de 3 grandes problemas, né? Os vícios, o tédio e a necessidade. Né? Então, quem está trabalhando, assim, muita gente está lá buscando o seu salário mínimo, a sua remuneração, a sua contraprestação por isso, quer dizer, a maioria de todos, né? Mas também é um trabalho que nos faz não termos o tédio, não termos aquela vida chata, penosa daquela pessoa que não tem o que fazer, né? E nos afasta dos vícios, porque a gente tem um propósito na nossa companhia, tem um propósito, sei lá, que seja apertar o parafuso na fábrica da Samsung, alguma coisa, não sei, mas a gente tem um propósito ali dentro, né? E o trabalho serve para isso, o trabalho não é ambiente para esse tipo de brincadeirinha jocosa, engraçadinha, tá? Essa é a primeira questão que eu queria falar em relação a S, tá? Ainda não falei de tax, eu não entrei em tax ainda que o título da apresentação seja, vamos falar sobre SG e tax. E tem outro aspecto que eu queria falar também, que é o cuidado com os fornecedores, pessoal. Isso aí é muito delicado. A gente sabe que por mais que você esteja fazendo tudo bonitinho, tudo dentro da caixa, tudo cheio de padrões, cheio de regras estritas para evitar qualquer problema trabalhista, está monitorando todo esse risco, às vezes na tua cadeia lá, no teu supply chain, na tua cadeia de suprimentos, tem alguém que está, sei lá, contratando alguém para descarregar teu caminhão, que é um garoto de 14, 15 anos que está lá ajudando para descarregar esse caminhão, ou seja, vai dar problema de trabalho infantil. Né? Ou então é algum imigrante que está lá na beira da estrada, ou alguém que veio sem a menor condição da Venezuela, por exemplo, alguma coisa assim, e tá lá, e esse cara ou essa mulher, se paga 10, 15 reais para ele para te ajudar o dia inteiro a ficar descarregando o caminhão. Não é para acontecer isso, porque pode gerar perda de reputação. Tá? Em primeiro lugar, não pode acontecer porque é errado, né? A pessoa tem que ter algum cadastro de INSS, alguma coisa assim. Você pode ter algum problema e, claro, e você vai ter problema de perda de reputação se a imprensa local, ou se mesmo que seja assim, algum frentista do posto de gasolina do lado, isso aconteceu, ele publicou um monte de garotos, adolescentes descarregando caminhão, adolescente venezuelano passando necessidade e tudo. Assim, por mais, talvez, pena que o motorista do caminhão quisesse ajudar aquela turma toda lá, mas isso não é compliance, não é o certo. E aí eu vou fazer uma conexão com o ponto que a Maria Eugênia falou. Maria Eugênia falou um negócio porra, sempre comento isso também. Quem é ESG dá mais lucro, por incrível que pareça. Tá? Parece que é paradoxal, né? Pô, se eu sou mais ESG, eu tenho que colocar um monte de filtro na minha chaminé, eu tenho que ter um monte de controle estrito de ponto, eu tenho que ter uma despesa de hotline. Hotline, o que é isso? Hotline é uma linha que eu posso ligar. Se eu tive qualquer problema de preconceito, sei lá, de qualquer brincadeirinha, eu posso ligar anonimamente. Várias empresas têm isso. Não sei se as empresas de vocês têm, mas se não tiverem, eu recomendo bastante que coloquem isso. É uma linha que aí fica do outro lado da linha, alguém atende, você é anônimo, você faz a denúncia lá. 24 horas, 7 dias por semana você pode fazer a denúncia. É ideal, claro, que você tenha provas disso. Você faz a denúncia contra aquele líder, ou contra aquele seu colega mesmo que está fazendo um monte de brincadeirinha, ou então está assediando a pessoa de alguma forma. Então,
colocar um hotline custa caro, né? Até sem querer fazer merchan, já fazendo a KPMG tem serviço, a gente coloca hotline externo para empresas que queiram contratar, tá? A gente faz isso. Sei lá, se uma empresa quiser ter essa certeza, até porque se tiver algum problema lá na frente de assédio moral, a empresa pode falar, mas eu tinha um hotline. A Maria Eugênia podia ter denunciado o voo via hotline da empresa. Ela sabia que seria anônima, por que agora que ela está fazendo todo esse escarcéu? Alguma coisa assim. Então, é muito importante, até para termos de compliance, ter um hotline. Ter um hotline na tua empresa custa caro. Você cuidar das tuas emissões custa caro. Mas toda essa despesa que você tem evita problemas muito maiores lá na frente. Tá? Então, aí fazendo uma conexão com o que a nossa gestora de recursos, né, a nossa ex-gestora de recursos, a Maria Eugênia, falou, é que quem tem ESG, quem é ESG, na verdade, tem menos risco. E aí eu vou complementar o que a minha amiga Maria Eugênia falou, que empresas com práticas de ESG, elas oferecem retornos mais perenes e previsíveis para o acionista. O que eu quero dizer com isso? Não vai ter, sem querer fazer referência a ninguém, não vai ter nenhum estouro de barragem que vai provocar um problema bilionário para uma empresa. Tá? Porque ela vai ter uma prática de gestão de risco, de engenharia lá para controlar aquela barragem ou aquele problema da atividade mineradora, ou qualquer que seja o problema, né? Atividade, sei lá. Se você tem um problema de incêndio de fábrica, se você tiver todo um protocolo anti-incêndio, ou no caso que eu falei, um protocolo anti-assédio moral, você pode até ser mais chato, pode ter mais custo lá dentro, mas você vai ter uma cartilha de gestão de risco muito menos arriscada do que quem vai, como a gente tem uma expressão carioca, né? Quem vai a Bangu, quem vai de qualquer jeito. Né? Ufa, falei pra caramba. Antes de eu entrar em texto aqui, agora eu queria fazer minha introdução. Né? Parece que, sabe quando o filme, ainda com 30 minutos, não está passando o nome dos atores, parece que é o que vai acontecer agora, né? Então, depois de eu ter falado tanto, queria me apresentar para vocês aqui, sou Luiz Wolff, né? Eu trabalho desde 1999 com Tex, sempre fui um cara de due diligence. Para quem não sabe o que é isso, explico rapidamente. Due diligence é uma espécie de auditoria, uma inspeção prévia que a empresa compradora faz da empresa que ela está de olho. Então, sei lá, digamos que tá falando no caso real, que eu não participei da diligência. A Coca-Cola vai comprar a Matilhão, tá? Esse caso quem fez não fui eu, então posso falar tranquilamente. E isso é público. A Coca-Cola comprou a Matilhão. Só que eu tenho certeza que antes da Coca-Cola comprar a Matilhão nos idos, sei lá, de 2012, 10, a Coca-Cola fez uma diligência, fez uma due diligence lá dentro para saber todos os problemas fiscais e trabalhistas da empresa-alvo dela. Porque se a Coca-Cola não tivesse feito isso, vai que a Matilhão tem um problema crônico, sei lá, de controle de hora extra ou de não pagar tributo em dia, a Coca-Cola ia herdar aquilo por uma questão de responsabilização por sucessão. Né? A gente sabe muito bem que existe um prazo de 5 anos que tudo que você fizer pode ser capturado pelo fisco, né? E reclamação trabalhista também existe esse prazo, né? Aquele se encerra 2 anos depois do encerramento do ciclo de emprego. Mas então, o que eu quero dizer com isso? Eu sempre fui um cara de due diligence. Desde 1999 eu faço isso, né? Sempre fiz due diligence fiscal e trabalhista. Sempre assessorei investidores que queriam comprar empresas-alvo para saber se o que eles estavam comprando era um filé ou se era carne de pescoço. Aí eu fazia esse tipo de advertência para o nosso cliente. Normalmente é cliente gringo, né? Eu sempre trabalhei em multinacional, né? Então, e o gringo ele não conhece, o estrangeiro ele não conhece o ambiente de negócio brasileiro. Então, ele precisa de alguém que conheça o ambiente de negócio brasileiro. E essas 4 letrinhas KPMG, a gente está em 140, 150 países do mundo. Então, ele é familiar com essa letrinha. Ele sabe que ele mesmo não conhecendo o Luiz Wolff, José Eduardo, Maria Eugênia, sabe, por serem executivos dessa empresa, são pessoas que podem transmitir um mínimo de confiança para ele em relação ao investimento que ele vai fazer num país que ele não conhece, que é o Brasil. Então, sempre fiz diligência fiscal e trabalhista, até que eu tive a oportunidade de morar 3 anos fora pela KPMG. Né? Eu fiquei em Miami, de 2016 a 2019, foi um período maravilhoso na minha vida pessoal e profissional. A Miami, inclusive, até brinco que é a minha segunda cidade, minha primeira, claro, é o Rio de Janeiro. Né? E tive uma oportunidade muito boa de ter trabalhado e morado em Miami, então lá eu comecei a ouvir falar muito de ESG. Só que ESG antes da pandemia era apenas um rumor distante, era meio papo de alternativo da galera de esquerda, tanto é que o negócio até hoje o pessoal fala ESG de esquerda. Não, ESG é corporativo. O mundo corporativo não enxerga a matiz ideológica, se é de esquerda ou de direita. Então, por isso que eu estou falando, a gente tem que tomar todos esses riscos, esses cuidados, independente porque é o novo capitalismo que está na nossa frente. E, aliás, tem até outra questão, Maria Eugênia, que com certeza você vai concordar comigo. Se quiser abrir o microfone depois, você fica à vontade. Aqui na firma, eu tenho certeza que eu estou nos 10% mais velhos da firma, porque a gente contrata todo ano um caminhão de trainees, de molecada, meninos e meninas de 19 a 23, 24 anos. Tá? E a firma é muito oxigenada por causa disso. São nossos futuros executivos. A gente tem um garoto aqui de 24 anos que virou gerente
Assim, é um menino prodígio mesmo, ele é muito inteligente, ninguém fez isso por favor, pelo amor de Deus, a gente tem meritocracia na veia aqui. Mas o garoto com 4 anos de KPMG, ele arrebentou aqui no nosso Tex e virou gerente com apenas 24 anos. Imagina isso, um executivo de multinacional com 24 anos. Ele foi vendo onde as portas estavam abertas e fez muito bem, conseguiu o lugar dele merecidamente. Tá? Então, a gente oferece muita oportunidade e a firma ela é muito jovem, tá? A idade média é muito jovem. Então, uma coisa que cada vez mais a gente vê, quando a gente faz as entrevistas, o pessoal pergunta, e qual é o propósito da firma? Vocês têm alguma responsabilidade social? O que vocês fazem além de auditoria, além de due diligence, além de consultoria? Qual é o tipo de preocupação que vocês têm com a sociedade? Né? Maria Eugênia, você concorda com isso? Ou José Eduardo, se quiserem abrir, o pessoal ouvir um pouco Super, outras vozes ali no meu sotaque carioca. super. Eu tô, inclusive, hoje é aniversário de 27 anos do gerente sênior da minha equipe, então eu consigo entender perfeitamente. A hora que a gente investe, né, a hora que a gente traz esse olhar de entender agora, a gente só consegue desenvolver esses caras e a gente só consegue atrair esses caras se a gente entender as necessidades deles de crescimento e de liderança. Porque também não é um estilo de liderança igual ao nosso, né, Wolf? É um cara que provavelmente é muito mais colaborativo, um cara que é muito mais participativo, que tem uma visão que a gente tá o Wolf passou um tempão aqui falando sobre assédio moral, assédio sexual, de que forma que eu trabalho com isso. Você vai falar com uma molecada dessa sobre isso, o cara nem consegue entender, mas como assim você faz esse tipo de piada? Como assim você trabalha dessa forma? É muito interessante acompanhar a evolução, o que me dá uma certa esperança, confesso, porque acho que eles serão líderes até muito melhores do que nós somos. Legal, eu Fala, queria, José. Fala, Edu. queria aproveitar também, né? Eu sou líder da KPMG no Brasil, né? Do pilar de raça e de etnia, e isso cada dia está mais claro, né? Não só as pessoas negras, né? Pretos e pardos, mas todos os demais, eles querem saber, né? Quais as políticas da empresa para a contratação de mulheres, para letramento, para oportunidade. Então, todas essas questões que cercam o ESG, eles têm que estar muito clara, né? Porque não é só a pessoa querendo uma vaga na empresa, mas realmente, poxa, essa empresa, ela compartilha dos mesmos ideais que eu. Se ela compartilha, aí sim, né? O propósito dessa empresa está alinhado com o meu propósito? Sim, está alinhado. Então eu quero participar dessa organização. Do contrário, não quero. Então, o ESG, ele é muito presente, muito forte nisso. E uma outra coisa, né? Eu também, né, fiz parte da primeira turma de conselheiros negros do IBGC e a gente percebeu ali, né, com todos os membros, com todos os participantes, o quanto a sociedade ela está envolvida com as questões de ESG e né, de todas as letras que compõem o ESG. É isso, É, Wolf. nada é mais moderno, nada é mais parte do nosso tempo do que CSG. Tem aquela velha música do Lu Santos, né? Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo essa futura geração não aguenta mais piada racista. Eu lembro que, às vezes, eu vi os amigos do meu pai, era pequenininho, a galera fazia piada racista como se fosse usual mesmo. E era bacana encostar em mulher, assim, como se ficar alisando. Porra, mas isso aí parece que era na época dos dinossauros, se eu falar isso pra molecada aqui da KPMG. Se eu falar isso pro meu garoto de 24 anos que virou gerente, pro garoto da turma da Maria Eugênia com 27, que é gerente sênior, olha isso, o cara tá um passo de virar sócio da firma. Tá? Isso, e mais uma vez, tenho certeza que ninguém botou isso para dentro por questão de por pena ou algo assim, pelo amor de Deus, aqui é muito meritocrática aqui na firma, isso é muito legal. E também tem um outro viés da medalha, que é um outro lado da medalha que eu queria falar também, que é a questão do etarismo, tá? Estou com 48 anos, assim, etarismo, acho que não sei se vocês conhecem bem esse conceito, né? A gente também contrata, mesmo assim, antigamente eu ia dar palestra em faculdade, aí o pessoal sempre perguntava qual é a idade limite para entrar. Eu sempre falava, eu nunca vi ninguém entrar com mais de 24 anos na empresa, tá? Nunca vi um trainee entrar com mais de 24 anos na empresa. E eu não posso mais falar isso hoje em dia, tá? Em primeiro lugar, porque a gente está contratando pessoal 30 plus, 40 plus, a gente está contratando como novos funcionários aqui dentro, isso é muito legal. E isso é bom, porque você pode ressignificar a sua carreira. Às vezes você começou a fazer, sei lá, você fez faculdade de jornalismo, de história, de cinema, cursos muito legais, mas de repente você viu, sei lá, que a empregabilidade era baixa, ou então que não era tão interessante assim a atividade prática
de um jornalista, de um historiador, de um profissional, seja lá do que for, aí você decide fazer, sei lá, contábeis. Aliás, até basicamente esse é meu caso também. Fiz direito lá atrás, né, na época de moleque, e depois já dos 40 eu fiz contábeis, né? Era super importante a minha formação e tinha muita gente com mais de 35 anos fazendo contábeis e querendo entrar como trainee, tá? E isso não pode ser, também não pode ser objeto de brincadeira, né? Olha lá o tiozão lá que não sabe mexer em Excel. Até se ele não souber mexer em Excel, pelo amor de Deus, é um problemaço, né? É um problemaço que ele tem que curar, não saber mexer em Excel, PowerPoint. Até faço meu meia-culpa aqui, eu não entendo nada de Power BI. Aí eu sei que é super importante. Eu continuo sendo o tiozão que só sabe mexer em Excel, não sei Power BI, deveria saber um pouco disso, confesso que não sei. Mas essa questão de etarismo também a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque essa questão de idade. Mas agora, vou falar da minha ciência, tá? Eu falei que eu sou formado em Direito, sou mestre em Direito Tributário, dei aula durante muitos anos na Federal do Rio de Janeiro, se minha amiga. A Maria Eugênia que está no cockpit aí, é meu autopilot em inglês? Estou aqui. Não, Opa, olha mas peraí, quem está projetando é o Edu. De qualquer forma, se você apertar o botãozinho Take Control aqui em cima, você consegue você mesmo movimentar a apresentação. Take Control, show de bola. Aprendi isso outro dia. Que lindo, Provavelmente cara. Aprendi isso dia 4 de maio, às 9h55 de Manaus. 10h55 Rio de Janeiro. Boa. Olha que barato isso aí. Sabe o café que a gente gosta de tomar, o Nespresso, que a gente toma com aquela cápsula de alumínio? Ela tem um problemaço. Ela não se degenera no meio ambiente tão fácil. Ela demora muito tempo para se decompor. E aí, algum cientista gênio começou a desenvolver em Montes Claros, norte de Minas Gerais, uma cápsula de papel que se decompõe em 6 meses. E o mais legal, essa tecnologia da Nestlé brasileira vai ser exportada para outras Nestlés no mundo. Legal, né? Seguindo em frente aqui. Opa, desculpa, fui demais. Outra, a Shell, a agave é tipo um cactozinho, que ele é muito conhecido porque dele vem a tequila. Só que algum gênio, alguma gênia do laboratório de novos combustíveis da Shell descobriu que a partir desse cacto você consegue fazer etanol, consegue fazer combustível. Próximo. Tá caro pra caramba viajar de avião, né? A gente sabe disso. E grande parte desse custo é por causa do querosene de aviação. Ele compõe mais ou menos 30% a 35% do custo das empresas aéreas. Só que algum gênio está descobrindo que você consegue, a partir do sebo bovino, olha isso, gente, desenvolver combustível para aviação. Então, a gente está diante de um admirável mundo novo, de novas tecnologias, de muita gente vislumbrando que pode vir por aí, pegando resíduos e transformando aquele resíduo, né? Fazendo a Maria Eugênia me deu uma aula agora, ela falou que lixo e desperdício em inglês é a mesma palavra, eu nunca tinha me ligado nisso, e é verdade mesmo, né? Então, o desperdício não vai virar lixo, o desperdício vai virar combustível, por exemplo. Isso é brilhante, tem muita mente brilhante ao redor do mundo, várias tecnologias, a gente está ouvindo falar direto agora de hidrogênio verde, eólico offshore, a gente está transição energética, a gente tem que estar muito atento a isso. Isso não é muito minha área, claro, isso é muito mais do que S do G, mas agora eu vou fazer a conexão com a minha área. Não sei se vocês sabem aqui, mas a legislação brasileira tem uma legislação de 2005, ou seja, muito antes de ESG, que ela prevê benefício fiscal para a empresa que tenha laboratório de inovação, que tem algum contrato com universidade. Tá? Digamos, então, sei lá, no caso da Nestlé, eu não sei exatamente o que aconteceu, se a Nestlé desenvolveu isso com a Universidade Federal de MG, de Minas Gerais, ou se ela, por conta própria, desenvolveu em laboratório essa cápsula nova, mas essa inovação da Nestlé, ela pode ser amparada pelos benefícios fiscais da tal Lei do Bem. Quem é aqui do mundo de techs deve saber que existe isso, mas quem não é do mundo de techs tem que saber que existe. A inovação, o desenvolvimento de novas tecnologias, ele é premiado no Brasil e ele é premiado de uma maneira até bastante eficiente, né? Se você, sei lá, gastou 100 para desenvolver essa tecnologia, você vai ganhar 100 de dedução e mais 60 de prêmio, ou seja, você vai deduzir 160 de despesa. E fora um monte de benefícios de IPI, de PIS e de COFINS. Então, é legal saber que o Brasil tem uma legislação que propicia a inovação, né? Que é a tal da Lei do Bem. Só que as conexões de ESG e de techs vão um pouco além da lei do bem. Opa, cadê o meu? Como é que eu faço? Eu passo para o próximo slide aqui. Opa, foi. Então, primeira conexão do ESG com o techs é a conexão mais evidente, né? Como é que o techs pode facilitar a transição para a agenda verde? Primeiro exemplo que eu passei para vocês é o exemplo de lei do bem. Outro exemplo bem interessante, se você importa maquinário para geração de eólica e de solar no Brasil, você tem vários estados que dão ICMS zero para você trazer aquelas placas de energia solar que a galera bota em cima de casa, de fábrica, ou aquelas hélices para geração de eólica.
né? E, aliás, eu queria fazer agora, abrir um mega parênteses aqui para falar um pouco de energia eólica. A Maria Eugênia fica à vontade para comentar alguma coisa a respeito do assunto, que a gente tem a visão da eólica como uma fonte de energia altamente limpa, só que quando a gente navega, quando a gente desce 2 degraus, a gente começa a pensar um pouco melhor. A energia eólica, ela tem um problema que é a questão do zumbido perene, né, do zumbido permanente, que afeta as comunidades do entorno, e tem a questão de poluição visual. Quantas vezes a gente não vê aquelas lindas praias do Nordeste salpicadas de hélice, na verdade eram praias virgens anteriormente. Por isso que se fala tanto de eólica agora em alto mar, eólica offshore, até porque o regime dos ventos lá é o regime mais previsível do que a eólica na beira do mar, tá? Algum São comentário a fazer ventos sobre a... constantes, né. São mais O constantes, isso aí. importante mais importante para a geração de energia eólica, até do que o vento mais forte, é o vento constante. E, de fato, quando você tem offshore, elas são mais previsíveis e mais constantes. E aí você não atrapalha o sono de ninguém, de nenhuma comunidade litorânea, e, além do mais, você não digamos, não é que enfeia, né, mas você não deixa salpicado, de hélice, de eólica, o litoral nordestino, por exemplo, que é o que a gente vê bastante. Se você viaja, sei lá, para Morro Branco, no Ceará, é cheio de hélicezinha de eólica. Mas, assim, tudo isso que eu estou falando agora aqui é discussão nova, é discussão de 2020 para cá. Eólica offshore é um negócio que ainda vai ter um marco no Brasil de eólica offshore, nem no Congresso chegou isso ainda. Então, é muito importante, até para ter esse linguajar, saber entender esse jargão, a gente tem que estar sempre atualizado do que está acontecendo no mundo de geração de energia limpa. Aí tem agora o programa 2030, não sei se tem gente do setor automotivo aqui, mas a turma conhece bem o Rota 2030, que é aplicável para a geração para a fabricação de carro com combustíveis alternativos, para você sair um pouco dos fósseis. Isso aqui, crédito de PIS e COFINS, tá? Desculpa ser um pouco taxista aqui, ser um pouco técnico do assunto, né? Eu sei que tem gente que eu posso perder um pouco da atenção de quem não é de tax. Aqui é basicamente o seguinte: no Brasil você paga tributo sobre o lucro, beleza, no mundo inteiro você paga, só que no Brasil tem uma grande, não é anomalia, mas é uma grande diferença do nosso regime tributário, que mesmo que você não tenha lucro, você paga tributo sobre receita, que são os chamados PIS e COFINS, né? É um de 7%, outro de 1,6%, beleza. Só que você pode reduzir a carga de PIS e COFINS com algumas despesas. Sei lá, você teve despesa, por exemplo, de uma máquina que você comprou, a depreciação gera crédito de PIS e COFINS. E aí, uma grande novidade é que a Receita Federal reconheceu, agora em março de 2023, que despesa com tratamento de água, tratamento de efluentes, de resíduos de indústria, podem gerar crédito de PIS e de COFINS. Então, fica a dica aí para vocês, tá? Depois, se quiserem mais informação sobre isso, aliás, já antecipo, meu LinkedIn é Luiz com S, Wolf, WOLF. Me procura, manda uma DM lá no LinkedIn que eu falo com vocês a respeito, eu mando a decisão lá. Mas é basicamente isso. Se você teve despesa com tratamento de água, essa despesa pode reduzir a tua base de PIS e COFINS. E melhor, você pode até voltar 5 anos para trás e refazer a base de PIS e COFINS para aproveitar esse benefício, porque isso foi reconhecido pela própria Receita. Então, assim, eu não vou falar que é 100% seguro jurídico, né? Mas tem muito prováveis chances de implementação sem nenhum susto, sem que ninguém perca o sono por causa disso na noite. E aí, um outro benefício interessante é o REID, que é você comprar, você fazer... Se é para você criar um projeto de geração de energia alternativa, você pode trazer o ativo mobilizado sem PIS e COFINS dentro. Não vou falar mais sobre isso, senão vai ficar um papo muito taxista, muito técnico aqui, e eu vou extrapolar o escopo do nosso bate-papo nessa manhã manauara, manhã carioca, no meu caso. Bom, então, ESG e TEC se encontram onde? O primeiro pilar é esse mais visível, né? É o TEX. O TEX ele é indutor de comportamento, seja para você cobrar um imposto de carbono numa empresa poluente ou para você desonerar uma empresa que faz o bem, que ela tá em sua jornada rumo à descarbonização, tá? Então você pode incentivar atividades verdes e desincentivar atividades poluentes usando mecanismo de controle a tributação. Beleza. Mas tem uma segunda conexão do ESG com o TEX que eu acho muito legal, muito fascinante mesmo, que é a questão de transparência fiscal. E ela envolve também a política e a governança tributária da companhia. Já vou explicar melhor o que é isso. Bom, deixa eu falar aqui de um exemplo. Na minha esquina sempre ficam 2 policiais parados ali. Eu moro perto de um hospital público, o maior hospital público do Rio, que é o Hospital Miguel Couto. E tanto esse hospital quanto o salário dos policiais que ficam na minha esquina, ele é custeado pelo poder público. Eu não pago. Eu não passo lá e acerto um dinheiro com o policial, ou se eu sou atendido no Miguel Couto, eu não tenho que pagar uma conta hospitalar depois, né? Se você usa o SAMU, você não tem que pagar nenhuma conta, você não tem que pagar conta de hospital. Se você educação pública,
a educação concedida nas escolas públicas, sei lá, da Rocinha, que é perto da minha casa, do Vidigal, que é outra comunidade perto da minha casa, obviamente não é pago, é educação pública, é educação gratuita. Só que isso não é bem assim, né? Isso é pago. Isso é pago a partir do dinheiro dos impostos, a partir do dinheiro dos tributos que são pagos por nós, contribuintes, pelas corporações. E aí, uma empresa que não paga os tributos dela em dia, ou que ela usa algum subterfúgio, que ela cria operação artificial em paraíso fiscal, ou que ela paga propina para a autoridade fazendária, aquela empresa ela não tá pagando direito ao salário do policial, ela não está pagando de maneira adequada, de maneira justa, o SAMU que a gente um dia pode ter que usar. Deus nos livre, se a gente tiver algum acidente de trânsito, alguma coisa assim, o SAMU chega, passei por isso, né? O SAMU chega com 15 minutos, então, no meu caso foi até menos do que isso. Então, isso não foi pago por mim, isso é pago pelo dinheiro dos impostos. Tá? Então, uma empresa que é firmeza do ponto de vista de prática tributária, ela tem mais é que se orgulhar disso. Tá? Você não tem nenhuma obrigação de colocar no seu site que você tem um compromisso, uma política fiscal, mas pega muito bem, e eu vejo cada vez mais empresas colocando em relatório de sustentabilidade dela, a Ambev começou a fazer isso, Itaú, BRF, Cielo, Banco do Brasil, um monte de empresas já coloca, fala assim, sociedade, eu sou firmeza, não pago propina, as minhas transações entre partes relacionadas são ao valor de mercado, eu não faço nenhuma operação fiscal atípica, inusual, nada disso. Eu faço tudo dentro dos conformes. Por quê? Porque nada... Vamos lá. Eu sei que a Maria Eugênia pode ficar meio chateada comigo agora. Mas nada é mais ESG do que pagar os tributos em dia. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Santander... Desculpa, mas ao contrário, eu assino super embaixo. Inclusive, eu trabalhava no Banco Real antes de montar a consultoria, e o Fábio Barbosa, que era o presidente do ABN, sempre falava isso. Ele falava: o primeiro passo da sustentabilidade é pagar imposto. É fundamental. A gente não pode pleitear o que a gente não é compliance. Assino super embaixo, Wolf, é isso aí. Lindo. Obrigado, Margine. Não brigaremos por causa disso. E nem por nenhum outro motivo, se Deus quiser. A vida é maravilhosa em harmonia. A Vale, por exemplo, ela faz uma exploração gigantesca de minério de ferro no Pará, e ela proporciona escola para as comunidades próximas da região, sei lá, de Marabá, de Tucuruí, tudo isso. Muito legal a Vale fazer isso. Santander também capacita crianças para aprenderem música na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Muito legal tudo isso. E tá certo, é bem louvável as empresas que fazem isso. Tem 300 mil exemplos. A Ambev capacita a cooperativa de reciclagem. Pô, isso é muito barato a Ambev fazer isso para justamente o pessoal reutilizar o alumínio das latas. Muito bacana. Só que quem faz isso, quem tem a capacidade, quem tem o alcance para fazer isso de uma forma muito mais longa e muito mais acessível, é o Estado. É o Estado que vai ter que fornecer educação para a comunidade ribeirinha no Rio Tocantins, por exemplo, que seja, nas comunidades perto de Tabatinga, é o Estado que faz isso. Não, assim, é bonito o Santander fazer, é bonito, é louvável o Santander fazer, a Vale fazer, só que o Estado que tem que fazer tudo isso. Então, o Estado ele precisa do dinheiro dos tributos para fazer isso. E aí, indo para o próximo slide, tem um movimento que eu começo a ouvir falar cada vez mais, que é o movimento do tax shaming, que nada mais é do que o cancelamento por razões fiscais, tá? Se vocês jogarem esse termo no Google, houve um monte de manifestante em frente a empresas, que eu não posso falar o nome aqui, até porque várias delas são clientes nossas lá fora, mas que criaram uma prática tributária meio heterodoxa para pagar menos tributo. Então, aí existe essa questão do tax shaming, do cancelamento por razões fiscais. Isso é um movimento cada vez mais forte lá fora, que no Brasil só vi isso acontecer uma vez, que foi na Black Friday do ano passado. Eu não vou dizer quem estava envolvido, mas teve isso no Brasil, tá? Então, primeiro motivo, as empresas têm medo de que a reputação delas vá por água abaixo se elas não tiverem um comportamento fiscal adequado. Tá? E aí é a questão de moralidade também, de pagar o fair share of taxes, de pagar a fatia justa de tributos. E é bom andar na linha também por outro motivo. Isso acho mó barato isso. Não sei se... eu queria aprender com vocês uma coisa, tá? Se alguém... vamos lá. Deixa eu dar um passo para trás, que eu estou indo muito... falando até com certa rapidez. No estado de São Paulo, se você é um bom contribuinte, se você anda na linha, a Fazenda do estado de São Paulo te dá um selo de contribuinte do bem. Chama-se Nos Conformes. Eu sei que no estado do Ceará, se você também anda na linha, se você paga suas obrigações tributárias em dia, entrega as declarações em dia, você também ganha um selo, que é o selo, tem um nome muito, muito típico cearense lá, que é o contribuinte pai d'égua.
No estado do Amazonas, eu não sei se existe um selo específico dado pela autoridade fiscal estadual, não sei. Só conheço esses dois casos. Adoraria conhecer outras autoridades fazendárias que façam o mesmo que São Paulo e Ceará fazem. Não sei se os estados do norte, se algum estado do norte tem algo similar. Se tiver, por favor, alguém coloca no chat que eu adoraria aprender sobre isso. Mas então é muito legal você ter esse selo nos conformes, porque você pode colocar isso no teu relatório de sustentabilidade. É história para contar que você coloca no teu relatório de sustentabilidade. Eu sou tão fiel ao meu pagamento de tributos em dia que até a Fazenda me deu esse selo. Tá? A Fazenda de São Paulo e do Ceará, nos casos, são os dois únicos estados que eu conheço. E tem um outro benefício tributário que esse, porra, eu acho o máximo e pouca gente conhece, que é o OEA, Operador Econômico Autorizado, que é o antigo Linha Azul. Quem trabalha aqui com comércio exterior deve conhecer isso. Mas significa basicamente o seguinte: quem tem o selo OEA dado pela aduana brasileira, ele pode desembaraçar a carga com muito mais rapidez do que o contribuinte standard, o contribuinte ordinário que não tem esse selo. Tá? A diferença assim, 4 dias contra 14 dias. Quem é OEA entra, digamos, uma espécie de área, de linha, de fila VIP para desembaraçar a carga mais rápido, tanto para importação quanto para exportação, porque a Receita Federal considera que aquele contribuinte, aquele CNPJ é firmeza. E é confiável, porque não vai trazer, sei lá, não vai trazer muamba dentro lá da carga, nada do gênero, tá? Então, ser OEA é muito importante, só é dado esse selo de OEA para quem tem solvência fiscal, para quem tem solvência financeira, né? E para quem anda na linha do ponto de vista fiscal. Então, esse é mais um motivo pelo qual é legal você você andar na linha. Depois eu vou compartilhar com vocês aqui um artigo da minha autoria que saiu no último dia de 2022, justamente falando sobre a OEA. Quem quiser saber maiores detalhes desse artigo, saiu na Época Negócio, no final de 2022. Depois eu vou colocar no chat aqui para vocês. E outra coisa, além de... Então, você abrir sua vida tributária, de certa forma, até para empresa aberta, tá tudo lá nas demonstrações financeiras. Se você coloca isso no relatório de transparência fiscal, você compila, você consolida o que já está em demonstração financeira e coloca isso para a sociedade. Não tem nenhuma grande novidade. Só que assim, na terça-feira, segunda foi feriado, né? Na terça-feira eu tive um call com uma empresa de Minas Gerais, empresa familiar, SA de capital fechado, mas que só vende para o exterior, né? Ela produz minério, e ela quer ter um relatório de transparência fiscal. Porque ainda que ela não tenha obrigação de publicar nada, ela quer mostrar para os compradores dela na Noruega, na Inglaterra, na Finlândia, na Alemanha, que ela é uma empresa firmeza, empresa confiável. E se ela tiver esse selo dado por uma KPMG, ela vai ser muito mais bem aceita pelos mercados consumidores europeus. Então, olha que barato isso. Ela pode acessar novos mercados só por por ter responsabilidade fiscal. Tem uma outra coisa interessante que tem a ver com isso, que é para você obter capital na Bolsa de Nova York. Assim, tem a Bolsa de Nova York, que a gente conhece, o índice Dow Jones, e dentro do Dow Jones tem um índice de sustentabilidade do Dow Jones, é o DJSI, Dow Jones Sustainability Index. Para você acessar esse índice, você tem que ter transparência fiscal também. Então, quer dizer, mesmo que você não tenha obrigação legal no Brasil, tem bons motivos para que você tenha aberta o tanto de tributos pagos ou, pelo menos, o seu comportamento fiscal. Outra coisa interessante, tem um programa do governo federal até 31 de maio agora, assim, que ele dá condições maravilhosas para você quitar débitos tributários, tá? Débito já em andamento contra a Procuradoria. Se você tiver alguma questão, algum litígio contra a Fazenda Nacional, você pode quitar usando até prejuízo fiscal, tá? Tá em aberto ainda até 31 de maio, é o projeto Litígio Zero. Depois dê uma olhada aí no Google, se quiser saber mais também, me procurem que eu estou razoavelmente informado sobre esse assunto. E aí também tem outro benefício que é o de transação tributária. A transação tributária é você basicamente falar, fisco, eu estou numa situação fiscal péssima, estou quase pedindo RJ, olha o meu fluxo de caixa, eu sei que não estou pagando meu PIS e COFINS nos últimos 2 anos, mas vamos sentar, vamos conversar, prolonga esse meu fluxo de caixa, deixa eu pagar esses meus tributos não pagos ao longo de 5 anos, tá? E o fisco está muito mais aberto para isso hoje em dia, né? Eu trabalho com impostos, como eu falei para vocês, já há 24 anos, eu vejo antigamente existia uma hostilidade muito alta entre fisco e contribuinte. Eu acho que está uma relação muito mais cooperativa hoje em dia do que já foi no passado, a relação entre fisco e contribuinte. Isso é muito bom. E isso também tem a ver com transparência fiscal. A empresa que o fiscal sabe que ela não usa subterfúgio, não usa mecanismos inidôneos, aquela empresa, o fiscal vai sentar e vai ouvir com muito mais credulidade a história que aquela empresa está contando do outro lado da mesa. Próximo. Pessoal, fica à vontade de falar. Eu não estou acessando o chat aqui, então não sei se vocês estão odiando, se estão com pergunta, se eu estou sendo... se vocês não estão gostando, tá? Se tiverem alguma pergunta, fica à vontade. Quer falar alguma coisa, Maria Eugênia? Vi que você se mexeu aí. Se quiser fazer um parênteses, aproveita que eu vou achar agora um artigo da Época Negócios para colocar aqui no chat, tá?
Na verdade, acho que é isso mesmo, acho que a gente está discutindo é legal, porque eu acho que com isso a gente está colocando ESG como algo que é de fato conectado a todas as áreas de negócio, né. Ele é conectado à transparência do negócio, à gestão do negócio, à eficiência do negócio. A hora que você fala dessa questão da OEA, por exemplo, cara, isso é uma vantagem competitiva absurda a partir de uma questão de governança corporativa, né, de ética, compliance, enfim. É o quanto eu estava outro dia com uma aula, eu dei uma aula em Fortaleza uma vez, e existe um polo de desenvolvimento tecnológico em Fortaleza muito forte, né, de, fábricas de software e etcétera. E aí a gente estava conversando sobre governança corporativa, sobre compliance, ética, controles internos, etcétera, e o cara estava falando que o negócio dele multiplicou por 5 em 2 anos, porque ele tinha 2 concorrentes principais que trabalhavam com o governo, e na Lava Jato os 2 foram pegos e foram incluídos numa lista que eles não poderiam mais fornecer para o poder público. E aí o cara que tinha um dono que era um cara mais velho que não falava: "Cara, aqui não vai ter treta, aqui não vai ter coisa errada, por que não?". E ele perdia alguns contratos, mas num dado momento ele virou o único fornecedor habilitado para fornecer para todo mundo. E aí ele teve que correr atrás e virou, enfim, quintuplicou o negócio, contratou um monte de gente dos outros fornecedores que tiveram que encerrar a operação ou reduzir a operação. Então, assim, é você entender que existe uma em inglês se fala doing well by doing good, né, é se dar bem fazendo bem. Então acho que ESG parece uma coisa muito dissociada, mas no fim das contas é basicamente ser responsável pelo seu negócio. Eu falo que sabe quando a mãe da gente ensina que se você sujou, você, limpa, se você bagunçou, você Uhum. arruma? É isso, só que é na PJ, gente, não nada mais do que isso. A Régia levantou a mão aqui, Wolf. Bora, Régia, quero ouvir você. Oi, gente, deixa. Bom, primeiro é um prazer enorme estar ouvindo vocês. É uma aula aí, Eugênia. Eu falar que eu sou coordeno a comissão de ESG e ouvir a Eugênia, ouvir vocês falar de ESG, eu me sinto um aprendiz, viu? De verdade, e com tudo isso. Mas eu só queria acrescentar uma coisa que o Luiz falou e a Eugênia também disse. Nós chegamos aqui em Manaus em 2020, eu cheguei em 2020 com a empresa para cá. E quando a gente foi, nós certificamos, e 6 meses depois nós certificamos em 9.000, 4 meses depois em 14 ISO 14.000. Quando eu comecei a cadeia, né, de fornecedores todas que estavam nos atendendo e que eu comecei a exigir certificações, laudos de operação, laudos de todo, né, dessas empresas, os meus fornecedores, aí eu comecei a ser taxada como uma empresa chata, uma empresa que é muito exigente, que a empresa exige tudo, e até hoje é assim. Então, assim, muitos, até concorrentes meus grandes também já não existem mais aqui, e aí a gente acaba tendo essa. É muito próximo de tudo isso que você está falando, porque a gente gosta de fazer a coisa certa aqui dentro. Então, a gente é uma empresa que quer que não somente nós, mas toda a cadeia que está com a gente também faça o certo. Eu quero que a minha empresa que transporta os meus colaboradores, ela paga direito os meus colaboradores, ela tem tudo direitinho, ela tem responsabilidade com todos eles, ela paga os impostos delas e assim todos os nossos prestadores de serviço. Nós exigimos isso dos nossos prestadores de serviço, coisa que muita gente acaba esquecendo, né? Toda a cadeia que você tem em volta, né? de fornecedores. E isso vem tudo a parte disso que vocês estão dizendo aí. Porque se a gente não olhar para o todo, não adianta você olhar só para o seu umbigo. Eu acho que você precisa olhar o todo, porque senão você não vai crescer, não vai fazer nada. Não adianta só você tem que fazer e garantir aquilo que você está fazendo e com quem você está lidando, né? Isso é responsabilidade social também. Toda essa parte tributária, cuidar da parte tributária da sua empresa e de todos, também é uma parte de responsabilidade. Era isso que eu queria acrescentar para vocês. Não, é isso mesmo, viu, Régia? E até olhando, né,
para a série de benefícios que a gente tem para as empresas que estão instaladas aí no polo, né, e na região norte do Brasil, né, crédito estímulo, lucro da exploração, reinvestimento, quando a empresa ela prepara um projeto, ela fala que ela vai se instalar na região, que ela vai fazer uma série de investimentos ali, ela está se comprometendo ali com o fisco que ela vai gerar negócios e ela tem todo um compromisso social de desenvolvimento na região, né? E entra tudo dentro do que a gente está comentando aqui, dentro do ESG, né? Isso aí. Não acabei não, tá, pessoal? Sei que vocês estão meio aborrecidos aí de ouvir esse sotaque carioca esse tempo todo, mas ainda continuo aqui mais um pouquinho, tá? Beleza? Edu, não tô conseguindo passar pro próximo, bicho. Deixa eu ver aqui se eu. Tá... Aí, Opa, tá contigo. Isso é muito legal. Vamos lá. Deixa eu falar primeiro do segundo item, Inflation Reduction Act. O que é isso? Foi uma lei que o Senado americano aprovou em agosto de 2022. O presidente Biden assinou depois em seguida. E é basicamente o seguinte: são 400 bi de renúncia fiscal, 400 bi de dólares de renúncia fiscal que o governo americano está fazendo para implementar a transição energética lá, para deixar de usar carvão, deixar de usar cada vez mais fósseis, rumo à energia de biomassa, eólica, solar, energias limpas, tá? Então, basicamente é o seguinte, se você tá... Eu não entendo tão bem assim de tributação americana, quer dizer, eu não entendo nada de tributação americana, mas basicamente você tem uma dedução extra se você usa na sua fábrica energia limpa e não energia suja, não usa carvão. Basicamente é isso que o governo americano fez, estimando 400 bi de renúncia fiscal por conta disso. Qual foi o grande aspecto positivo? Desde agosto de 22, que é anteontem, né, a gente está falando de, sei lá, quantos meses, de 9 meses atrás, já foram gerados 100 mil empregos na área de transição energética nos Estados Unidos por conta dessa nova regra. Existe uma corrida, a gente sabe que tem muita perda de emprego, tem muita redundância, né, por conta de tecnologia e tudo, mas eu até costumo brincar, se eu tivesse um filho de 15, 16, 17 anos hoje em dia, eu ia fazer de tudo para esse garoto ou essa garota estudar algo relacionado à transição energética, à engenharia ambiental, à física voltada à agenda verde, porque é onde vai estar o pote de ouro no final do arco-íris nos próximos 20, 30 anos, tá? Assim, e isso é inteligência artificial, mas a inteligência artificial não sei que fim vai levar, tá? Eu não conheço, né? Eu não sou um cara bom de computação, como vocês estão vendo nesse nosso bate-papo de hoje. Mas eu entendo alguma coisa de sustentabilidade. É para onde o dinheiro global está indo, gente. 400 bi de dólares é muito dinheiro. Lá em cima eu falei do Pacto Verde Europeu, que isso já é um pouco mais antigo, é de 2021, mas foi 1 trilhão de euros dado pelos governos da Comunidade Europeia também para financiar a transição energética do bloco. Tá? E aí existe um negócio novo chamado CBAM. CBAM, vocês vão ouvir falar muito disso, vai ser implementado a partir do ano que vem, mas basicamente como se fosse uma sobretaxa que a Europa vai começar a cobrar a partir do ano que vem de exportadores que não cumprem com as metas de carbono no seu país. Ou seja, se você está exportando aço para a Europa, ou ferro, ou fertilizantes para a Europa, e você não tem controle de emissões de carbono, você vai ter que pagar uma sobretaxa para você entrar no mercado comum europeu e vender teu aço lá para os consumidores na fábrica de automóveis da Volkswagen alemã, por exemplo. Tá? Então, é como se fosse um carbon tax, um imposto de carbono que a Comunidade Europeia já começou a cobrar. E uma outra questão que é muito interessante, na boa, todo dia alguém vem me falar sobre isso, é crédito de carbono, tá? Tanto é que aqui na firma, aqui na KPMG, agora a gente tem um diretor que só faz descarbonização, só faz contabilização de crédito de carbono, assim, é outro assunto que é super novo e é muito fascinante e se fala muito disso. Tem empresa que era empresa classicona que agora está começando a criar floresta para poder gerar crédito de carbono e vender aquilo para o mercado europeu. Então, isso é muito novo e vai ter que ser regulado, né? A gente no Brasil tem uma divergência, tem uma lei que ela estabelece a contabilização de uma forma diferente no decreto. Então, todo o mercado espera muito que a gente tenha uma regulação mais firme de um governo que, teoricamente, né, nosso governo novo, teoricamente, ele é mais alinhado à agenda verde, esperamos que isso seja verdade, né? Então, a gente espera que crédito de carbono seja regulado em breve, assim, é o que o mercado muito espera a respeito disso. Indo para o próximo slide. Tá contigo, Edu. Esse cara aí sou eu, né? Se quiserem me mandar e-mail, tá aí meu e-mail. Se quiserem me adicionar no LinkedIn, é Luiz Wolff. Esse meu sobrenome complicado, aliás, ele carrega também uma história de diversidade incluída, né? Meu falecido pai, ele era judeu, ele é sobrevivente do Holocausto. Minha mãe é cearense.
que se conheceram no Rio de Janeiro em 1968, 69, né? Então, eu sou fruto dessa diversidade da nordestina solar, simpática, que é minha mãe, graças a Deus está viva, com meu pai, que veio das agruras do Holocausto, lá da Polônia, do frio da Polônia. Ufa, falei pra caramba, pessoal. Não tô vendo pergunta no chat, não tô vendo nem elogio, nem crítica aqui. Acho que o pessoal não gostou, tá mais tímido, né? Teve um comentário da Suzy que bem legal. Assim como no mundo em que você vive, se dentro das organizações não olharmos o todo, seremos responsáveis pelo reflexo daquilo que deixamos de olhar, sobretudo cuidar e cobrar. Muito legal, Suzy, é isso aí. No fim das contas, né, tornamos responsáveis por aquilo que cativamos. Legal. Ó, fantástico, Wolf. Só o Wolf? Concordo. Pô, todo mundo aqui. Eu vou aproveitar e também vou fazer um merchan, vou compartilhar mais 1 ou 2 artigos aqui que eu publiquei recentemente, também conectando a SG Techs, que, assim, quando você fala de SG, todo mundo pensa num monte de árvorezinha alinhada, criança segurando vaso de planta, abraço de pessoas de diversidade. Mas, sim, o SG também tem uma conexão muito forte com o Techs. Assim, é isso que eu fico martelando já há muitos anos falando sobre isso. E eu tento usar a imprensa para publicar artigos sobre isso. Eu vou compartilhar aqui com o grupo, pessoal. Tá? Edu, Sim. eu acho que é um negócio legal que a gente comentou durante a semana. A gente estava fazendo reuniões preparatórias, né? O Edu me falou do tanto de. Deixa eu dar um passo para trás. A capital foi para Brasília em 1960. O Rio de Janeiro perdeu muito com isso, beleza, mas não é esse assunto. Então, a importância da capital ter ido para Brasília. Obrigado, Jane. A capital ter ido para Brasília foi a descentralização. O Brasil era muito eixo Rio-São Paulo, né? Então, despertou novos polos de riqueza no centro-oeste do Brasil, especialmente com a ida de Brasília. E depois vieram os benefícios fiscais de lucro da exploração para Norte e Nordeste e os benefícios Zona Franca de Manaus. Isso acho que é de 67, Zona Franca, ou eu estou viajando, Edu? 67. 67. E lucro da exploração 69, 70, não sei bem ao certo. Mas, assim, o Brasil vai muito além de Rio de São Paulo, né? E é basicamente isso que esses incentivos fiscais buscam trazer. Buscam trazer atividade industrial. Por exemplo, eu lembro que aquela fábrica de sapatos, gente, pelo amor de Deus, a Zaleia, eu acho, ela tirou, ela foi gerar, ela abriu fábrica em Sobral, no interior de Ceará, onde não tinha atividade industrial nenhuma, ela criou um polo industrial lá, aproveitando os benefícios do lucro da exploração. E é claro que isso é totalmente legal. Não é legal você pagar menos imposto de renda. A norma prevê isso. E ela prevê isso justamente com o objetivo de pulverizar a riqueza nacional. Isso é muito legal. E aí, Edu, aí eu quero puxar um pouco do que a gente estava falando essa semana. Essa regra é federal, claro, a gente está falando de RPJ, que é um tributo federal, só que também existe regra de ICMS no estado do Amazonas, que ela estabelece algumas contrapartidas para que você possa usufruir desses benefícios fiscais locais. Né, Edu? Não, é exatamente, né? Quando a gente olha principalmente o incentivo fiscal aí do crédito estímulo do ICMS, que eu diria que é o grande incentivo fiscal que faz com que as empresas estejam aí no estado do Amazonas, né, e que acaba compondo uma boa parte do lucro das empresas. A legislação, a 2826, ela estabelece ali uma série de contrapartidas ou obrigações para que você tenha a manutenção desse incentivo fiscal, como promover investimento em pesquisa e desenvolvimento, contribuir com as importações nacionais e estrangeira, promover, né, o desenvolvimento econômico e social do Estado e também do interior. Então, tem toda uma questão não só econômica, mas como social envolvida com isso, né? E aí, quando a gente estava falando lá de tax morality, né, é isso, né? A empresa, ela se compromete com o Estado, que de fato ela vai estar ali gerando, obviamente, riqueza, mas também ajudando, né, no desenvolvimento da região, né, protegendo, né, esse vasto território que nós temos e o desenvolvimento, que é extremamente importante, né, esse compromisso, né? E mais ainda, né, a empresa ela tem esse compromisso de pagar corretamente os impostos, né? Já que ela está usufruindo de tudo isso, né, de todos esses benefícios, né, em detrimento do restante do Brasil, então ela precisa aí ser correta nessas suas contrapartidas. Tá? É isso, Wolf, que a gente estava discutindo ali. Eu Beleza. só complemento, Luiz, Fica à desculpa, vontade. Eugênio, perdão aí ter interrompido,
mas eu só complemento que aqui no estado do Amazonas, nós temos hoje a maior floresta tropical do mundo, preservada, 97% preservada, em função daquilo que as indústrias aqui do Amazonas propiciam. As indústrias que fazem, que geram todo esse trabalho e renda para toda essa população e essa sociedade, e preserva hoje 97% da floresta amazônica por causa disso, porque tem essa indústria. Porque se não tivesse essas indústrias aqui recebendo parte desses incentivos fiscais, o que a população do Amazonas ia fazer? Ia derrubar árvores? Ia fazer o quê? É isso. Ia viver como de tudo De extrativismo, isso? Não dá. somente. Entende? Então as indústrias estão aqui, e é bom lembrar que não tem uma indústria aqui no estado do Amazonas que tem uma chaminé, não existe chaminé nas indústrias aqui do Amazonas. E todas elas, a grande maioria, tem os seus tratamentos de efluentes. Muitas empresas têm aterro zero, elas não mandam nada para aterros sanitários. A minha indústria aqui, por exemplo, eu trabalho com papel, né, que é celulose pura. Eu não compro nenhum papel aqui que ele não tem um selo FSC, que a gente é certificado nisso também. Tudo tem de florestas renováveis. Então, tudo isso não deixa de ser também ESG, uma parte do ESG e tudo mais. Mas depois no final eu tenho uma pergunta para fazer para os três aí, que eu quero que vocês me ajudem aí, tá? Ótimo. Deixa eu aproveitar aqui, viu, Régia, e ler aqui um comentário da Suzy, primeiro dando os parabéns aí para você, e depois ela falando aqui, né, que Manaus não é um paraíso fiscal como todo mundo diz aí no Brasil, né? E por dividir quanto algumas empresas estão empenhadas em desenvolver e incentivar o retorno desses benefícios à comunidade. Acho que o comentário da Suzy, ele é perfeito para o evento e para o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Nós estamos discutindo aí a reforma tributária, né, e toda vez que a gente fala de reforma tributária, a gente fala de algum modo aí mexer com os incentivos fiscais e benefícios fiscais, né? E sempre olham para a Zona Franca de uma forma ali diferente, né? Então, a gente precisa sempre trazer à tona essa importância da Zona Franca, né? As empresas não estão aí somente explorando e utilizando os benefícios. Tem uma série de contrapartidas, né, que ela faz aí no dia a dia e que muitas vezes você não observa, mas que é extremamente importante para a região, para o desenvolvimento e principalmente para as pessoas que ali vivem, né? Porque quando o Estado ele tem formas de financiar o desenvolvimento. Uma, a forma direta, quando ele vai lá e faz o investimento, e a outra é através das empresas que acabam fazendo todo o investimento aí no dia a dia dos seus negócios. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. E diariamente somos massacrados vivendo, achando que a gente está vivendo no meio de um paraíso fiscal. E não é bem assim, né? Muito pelo contrário. Todas as indústrias fazem toda a sua parte social e ela paga tributo, sim, além de propiciar vários outros impostos locais, por exemplo, como é o caso da Universidade do Estado do Amazonas. A Universidade do Estado do Amazonas, ela é 100% gerida pelo recurso que as indústrias pagam, né? Então, uma taxa de tudo que as empresas recolhem é para a Universidade do Estado do Amazonas. E esta Universidade do Estado do Amazonas, que formam vários, e eu estou formando meu segundo filho esse ano, graças a Deus, em médico lá, e meu marido também é professor na universidade também, do Estado do Amazonas. Então, essa universidade ela tem unidades em todos os municípios do Estado do Amazonas, onde propicia isso, que os moradores desses municípios, que às vezes levam dias para chegar, esses moradores de lá, esses alunos, eles estudam, eles têm as cotas que eles estudam na universidade, e depois de formado, eles voltam para esses municípios para desenvolver, para exercer a atividade que ele fez aqui. Por exemplo, um médico e tudo mais. Então, é muito importante isso, e tem muita coisa que eu acho que muita gente não conhece, e eu convido a todo mundo que estiver assistindo, ou que não estiver, e que não conheça Amazonas. Eu cheguei aqui há 20 anos, e eu posso dizer, eu vim de outros estados, e conheço quase todos os estados por aí. Venham conhecer o Amazonas, venham conhecer um pouco daquilo que é feito aqui. E eu acho que muita coisa do que todo mundo que está ouvindo aí tem alguma coisa na sua casa ou na sua empresa que é produzido aqui. E isso tem que ser valorizado.
Todo mundo tem uma caneta Bic, ela é feita aqui. Eu faço a caixinha da caneta Bic também. Tem muitas outras coisas que são feitas aqui também. E eu acho que vale a pena a gente valorizar tudo que é feito por aqui, tá? Ótimo. Parabéns, Régia. Eu queria fazer um complemento que eu acho que é importante do que você trouxe, que você tem uma economia e que você preserva a floresta porque você tem uma economia industrial. Eu acho que é importante trazer isso, porque muitas pessoas acham que você preservar é você não ocupar. E você precisa muitas vezes ter uma ocupação sustentável de uma região para que a gente possa preservar essa região. Eu preciso desenvolver aquela localidade para que eu possa preservar os recursos naturais que ela tem. E a Amazônia talvez seja uma das marcas mais conhecidas do mundo, né? Quando a gente fala de branding, quando a gente fala de qualquer coisa, a Amazônia provavelmente é uma das marcas mais conhecidas do mundo. Então, ter a oportunidade, aí de novo vou reforçar, a oportunidade de gerar negócios ao mesmo tempo que promove essa preservação, é uma imensa fonte, de desenvolvimento, de prosperidade local, né. Então, comprovar isso, né, e as indústrias atuarem positivamente nessa preservação e nesse olhar e divulgarem o que estão fazendo e como estão fazendo, é fantástico para que se possa atrair esses recursos e desenvolver ainda mais a região. Então, só reforçar os parabéns aí e trazer a nossa disponibilidade em apoiá-los aí no que vocês precisarem. Ótimo. Beleza. Acho que a Régia ela tem uma pergunta, a gente poderia aproveitar, Régia, e você fazer essa pergunta. Então, eu queria perguntar aí para os mestres, Maria Eugênia e Luiz, aí também, você, Eduardo, dirigindo, coordenando essa comissão de ESG, eu vejo que, assim, eu até falei com vocês que tem gente que pensa que o ESG é uma modinha, né? E eu tenho exemplos, assim, muito próximos, né? Que não precisa dizer isso e que acham que isso vai passar. E a gente sabe que isso não vai passar. Isso não é de hoje. Isso já existe há muitos anos, como a Maria Eugênia brilhantemente. Maria Eugênia, você fez uma fala brilhante, adorei. Luiz, com toda essa fala carioca deliciosa, e que também falou Obrigado. muitíssimo bem. Eu queria ouvir de vocês, Eduardo, também, todos vocês aí, como convencer uma alta direção de uma empresa, não só multinacionais, mas empresas nacionais, empresas pequenas, porque o ESG também pode ser na loja lá do shopping, também pode exercer, ou a lojinha de bairro também pode ter o ESG também implementado. Como convencer? Que caminho que a gente poderia usar, ou que cartilha, né? Eu até falo que eu queria fazer uma cartilha com a linguagem assim bem acessível para todos, que todos pudessem ler e entender a importância do que é a sigla ESG e como adotar isso nas empresas, como convencer a alta direção de uma empresa que existe lá o ganho financeiro e o quanto isso é importante. Eu tenho fornecedores multinacionais, eu tenho clientes multinacionais, perdão, e que isso vai ser uma exigência, né? Então, eu produzo caixas de celulares para grandes players aí, posso falar porque está no mercado, Samsung, Motorola e vários outros, e esses vão exigir também um ESG da minha parte. Eles podem não ter, mas eles vão exigir de mim. E eu preciso mostrar o quanto isso é importante para todas as indústrias. Eu queria entender de vocês o que recado que vocês dariam, ou como seria isso, que abordagem a gente poderia fazer para convencer a alta direção de uma empresa a adotar o ESG. Vou começar, porque eu sou o único aqui que estou com o microfone aberto nesse momento. Vamos lá, primeiro você tem que ganhar porque ser ESG é o certo, né? Quando pergunto assim, Wolf, define rápido o que é ESG, eu falo capitalismo consciente. Simples assim, é capitalismo consciente. É você ganhar, é óbvio, o objetivo do capital é o lucro, mas é de forma consciente, é você não ficar nadando solitário numa piscina olímpica na sua casa, na sua mansão. Pô, nada é mais solitário do que isso, né? É você puxar mais gente contigo. Então, isso é
Vamos lá, se é você ensinar pelo bem, outra coisa, e assim, sendo super prático, super capitalista, tem empresa que só compra, que não vai comprar de quem tiver empregado em condição análoga à escravidão, tem empresa que só compra de fornecedor que é firmeza, que está registrado, que é SG, que é preocupado com isso também. Então, pode perder a oportunidade de vender, sei lá, para a Vale. Eu sei que a Vale é super estrita com essa política de fornecedores dela, Coca-Cola também é super estrita com isso. Então, você pode perder grandes deals porque você é frouxo em relação a isso, você tem políticas frouxas de emissão ou de assédio moral, você é um cara conhecido por ser um chefe muito, desculpa o termo, babaca mesmo, sabe, que dá bronca em funcionar na frente dos outros, que faz brincadeirinha. Então, tudo isso você vai perder oportunidade de negócios. Isso é pelo lado do bem, né? E pelo lado do mal é questão de cancelamento mesmo, tá? A gente tem um negócio chamado exposed, né, em rede social, que é quando, sei lá, isso acontece muito em varejo, sei lá, tem loja que teve uma loja de biquíni aqui no Rio que o gerente da loja pedia para as funcionárias desfilarem nos biquíni da loja, mas só por intenção meramente sexual. E é claro que essa loja foi exposed aqui no Rio por conta disso e foi cancelada por causa disso. Então, isso aí é já você chamar a atenção da questão de cancelamento, quanto que isso acontece rapidamente. Né? Eu não vou falar mal de ninguém, assim, de nenhuma empresa, meu propósito não é esse aqui, mas quando acontece qualquer caso, a gente todo mundo aqui tem 300 mil grupos de WhatsApp, isso normalmente é chato pra cacete, inclusive, né? Mas é muito informativo onde as mentes estão indo. Eu não tenho Twitter, nem pretendo ter, porque mas também é uma forma de você saber para onde as antenas estão virando, né? Para onde o vento está soprando. Eu não tenho Twitter, mas nos grupos de WhatsApp eu vejo o quanto que o pessoal fica incrédulo diante de posturas que são filmadas. Então, porra, aquele cara que tem uma conduta racista, não tem a menor dúvida que ele vai ser filmado mais dia, menos dia, vai ser exposto. Então, mas isso é você educar pelo medo. Você educar pelo bem é você falar sobre capitalismo consciente. Essa é a minha opinião, né? Eu queria muito ouvir o que a Maria Eugênia e o Edu têm a falar a respeito. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, que eu costumo falar que o mundo é econômico-financeiro. Então, quando as pessoas me perguntam como que a gente convence a liderança, eu falo: "Fala em financês". Eh, Quanto mais, ainda que a gente não tenha o número, do tipo: "Olha, isso pode representar uma queda de X% da sua receita", mas você tem os caminhos por onde esse impacto vai pegar no financeiro, você tem mais atenção das lideranças, né. A maior parte das lideranças ainda enxerga a ESG como uma agenda institucional, ainda enxerga a ESG como uma agenda paralela à agenda de negócios. Então eu costumo dizer que o ideal é fazer primeiro, eu acho que uma visão setorial, ter materiais setoriais é importante. Muita coisa já está feita, eu acho que vale dizer que a gente tem boas ferramentas e materiais disponíveis e sempre dá para desenvolver algumas coisas mais customizadas, mas ter um olhar setorial de quais são os riscos e quais são as oportunidades, né? Porque a hora que você mostra, por exemplo, que você consegue captar uma dívida no banco pagando um juro mais barato, porque ela está atrelada a uma meta de sustentabilidade, o cara começa a gostar do assunto. Dificilmente a gente vai conseguir convencer uma empresa a sair do ponto A para o ponto B, se o ponto B não for melhor do que o A. E muitas vezes a cobrança e os incentivos que ele recebe são econômico-financeiros e, portanto, eu preciso trazer essa vantagem também de um ponto de vista econômico-financeiro. Acho que o Wolff trouxe vários benefícios fiscais que podem ser obtidos, que é super interessante. A gente tem benefícios de redução de custo de eficiência operacional, a gente tem benefícios de atração e retenção de talentos, a gente tem uma série de questões que podem pegar nessa primeira entrada do assunto. Eu vou contar para vocês um caso que eu tive de um projeto com uma empresa de hotelaria, né, e os donos, né, os fundadores, uma empresa familiar, uma empresa menor inclusive, então também para trazer que não é só para o grandão que dá para fazer isso, a gente consegue fazer isso também no pequeno, ele virou e falou: "Eu quero ser o cara cinco bola, eu quero passar de ano". Não vem me inventar de querer ser o negócio mais sustentável do mundo, porque não é isso que eu quero. Eu quero que não encha minha paciência aqui, que quando vierem eu possa mostrar um selinho, aí vem com essa história do selo que eu fico desesperada, porque é processo, gente, não é selo. Aí, então, ó, vem aqui, então me fala aí o que que é o mínimo que eu tenho que fazer. E eu acho que primeiro parte da gente também respeitar o ponto de maturidade de cada companhia, né. Não, se a gente for esperar todo mundo ser uma natura para poder dizer que está falando de ESG, ninguém nunca vai chegar lá. A gente precisa respeitar os pontos de maturidade de evolução de cada companhia, porque é jornada.
E aí eu falei, tudo bem. A gente fez o diagnóstico, a gente mostrou um monte de ponto cego, mostrou um monte de oportunidade para a companhia e fez um plano de ação de 3 anos para eles. Uns 1 ano e pouco depois, porque a gente começou o projeto na pandemia, 1 ano e pouco depois, eu por acaso estava de férias num outro lugar, e eu encontrei a fundadora dessa rede que estava passando férias num outro lugar também. E aí porque se ela passar férias no hotel dela, ela vai morrer doida, porque ela vai trabalhar, não vai passar férias, então ela estava num outro lugar. E ela estava era um espaço super sustentável e tal, e ela estava tirando foto de tudo que tinha no spa e mandando para a área de operações dela. "Por que que a gente não tem isso aqui? Por que que a gente não bota saquinho de papel ao invés de saco de plástico no lixo? Por que que a gente não sei o que lá? Olha, eles têm um negócio aqui de orgânico na horta do não sei o quê. Por que que a gente não faz uma horta no resort e tal?" E aí ela virou para mim, ela falou assim: "Esse negócio de sustentabilidade é um inferno, dona Maria Eugênia, porque agora o bichinho pegou e eu fico olhando para tudo e pensando na sustentabilidade. Virou cultura." Mas começou por um olhar de uma cobrança externa, de uma visão de risco, de oportunidade de negócio, de compliance, blá-blá, virou cultura. Agora eles estão com um plano de construir um eco resort numa praia. Então virou modelo de negócio. Então é uma jornada, é uma evolução. O que que a gente precisa? Eu falo, você não vai começar a jornada pelo pós-doutorado. Então você precisa trazer o beabá, e é isso que você falou, é uma cartilha, é um café da manhã com executivos, é trazer uma pessoa de um banco, agente, ou um especialista que fale a língua que eles entendem. Eu acho que isso passa por comunicação também. Se a gente chegar com uma linguagem de salvar panda, de abraçar árvore, com todo respeito à Amazônia, se for abraçar árvore, então você nunca mais faz nada na vida. Então é, acho que assim, a gente precisa trazer isso também numa linguagem que é a linguagem do executivo. Não adianta, né, eu estava vendo um vídeo da Salma Hayek falando de se eu xingar você em outra língua, você não vai se sentir ofendido. E se eu tentar te convencer em outra língua, você não vai ser convencido. Então, se o mundo fala financês, vamos para o financês. Poxa, depois de ouvir aí a Maria Eugênia e o Wolf, acho que vocês foram muito eficientes aí em colocar exatamente os pontos que eu tinha aqui na cabeça do, assim, como executivo, né? Nós somos executivos aí, estamos acostumados a todo momento conversar com executivos e todas essas questões que vocês levantaram de matriz de risco, né, de oportunidades, de todas essas questões tributárias, faz todo sentido, né, para o executivo na hora que ele olha, né? Você leva para o mundo do executivo isso, né? Eu queria talvez ali chamar atenção na minha fala para o tech shaming, né? Porque, como a Régia comentou, que agora é moda, mas toma cuidado, né? Cada um dentro da sua maturidade, amadurecimento, cultura da organização, ela tem que fazer esse trabalho e é uma jornada, tá? Porque senão você pode correr o risco de achar que, poxa, tá abalando porque eu estou fazendo ESG e não ser uma coisa verdadeira, né? E aí, vamos lá, né? Esse é o grande risco que o executivo tem receio, né? Porque ele sempre pensa na perenidade da empresa, né? E se você faz um tech shaming, se você acha que está fazendo um ESG, acha que está fazendo uma ação e que ela é boa, e de fato isso não é uma ação efetiva, real e boa, e o mercado ele tem essa mesma percepção, você na realidade pode estar levando a sua empresa para o buraco, né? Ela pode terminar a vida dela ali, tá? Então eu teria também atenção a isso, né? Se vai fazer, vamos respeitar a cultura da organização e maturidade ao longo do tempo, em uma jornada passo a passo para que seja feito algo sustentável. Perfeito, parabéns, obrigada por todos. E como a Eugênia também disse, né, Eduardo, não é só um selo. Eu brinco aqui que a gente tem várias certificações aqui na empresa, e fazer certificado para pendurar na parede
eu, como indústria gráfica, eu acho que eu imprimo um certificado melhorzinho, até mais bonitinho eu faço. Não é essa questão, é na raiz mesmo, é se envolver com o assunto, né? Como você está dizendo, Eduardo, e realmente fazer acontecer. Eu acho que isso é importante. E aí, eu queria fazer um convite para vocês três aí, para quem estiver aí, me ajudem, eu quero fazer um fórum de ESG no Amazonas, aqui no Centro das Indústrias, da Federação das Indústrias, e convidar várias empresas e algumas pessoas também, alguns, até jornalistas também, que a gente está querendo fazer aqui, para que a gente possa estar fazendo um fórum aqui no Amazonas sobre ESG, para trazer outros personagens aí que possam vir nos falar, alguns jornalistas também que estão, tem muita gente que também está atuando muito nessa área de uma forma muito consciente, né? A gente tem algumas personagens aí que está falando muitíssimo bem e que abrange muito essa questão também. Então, eu queria convidar a KPMG aí, vocês, para virem junto e me ajudarem a montar esse fórum aqui no Amazonas, para a gente falar um pouco sobre ESG para todas as pessoas aqui. Se vocês aceitarem, vai ser uma grande honra para mim. Primeiro, Régia, eu acho uma ótima ideia, né? É uma grande oportunidade, né, do Amazonas mostrar que não é só falar sobre o E, porque Sim? quem olha de fora pensa no Amazonas como E, o environment, Não, né? E na exatamente. realidade tem muito do social e da governança, né, que pode pegar e trazer todas essas pessoas para falar e falar muito bem, com conteúdo e tudo mais. Da minha parte, poxa, vai ser um prazer apoiá-los aí nesse fórum. Ok, obrigada. Wolf, você está no mudo. Vamos combinar isso sim, vamos combinar isso depois no privado para a gente marcar uma data que seja de comum acordo. Tem que ser um pouco mais para Sim. frente ainda, né? Claro. Talvez Isso. alguma semana, primeira semana de agosto, sei lá, alguma coisa assim, mas vamos botar de pé assim, Régia. Tá ótimo. Já tô com a mala pronta. Falar pra Eu confesso a falar vocês pra uma coisa ir muito pra triste, eu não Manaus, conheço o comer Amazonas. tucupi no tacacá. Nossa, Ai, vamos que embora. maravilha! Luiz, você não conhece o Não Amazonas, conheço. você vai conhecer. E a gente quer te propiciar essa experiência no Amazonas para você conhecer isso daqui. Tenho certeza que você vai amar essa terra, assim como a Eugênia vai comer tacacá. Que maravilha! Não, E Vai assim, ser um o que é tacacá é uma das pior, grande melhores prazer coisas do receber vocês mundo. aqui. eu conheço muito bem o estado do Pará, mas deixa quieto. Não, deixa Morei o um Pará tempo em lá. Belém, mas Vamos, eu Pará sei também é que não é a muito mesma coisa. bonito. Até tem uma certa rixazinha, né, carioca e paulista entre vocês aí. Mas Mas infelizmente é eu não conheço só. Manaus. Vamos sanar isso se Deus quiser, em agosto, nesse fórum. Ok, muito obrigada mesmo. Ótimo. Eu vou agendar isso com certeza com a comissão toda e vai ser um grande prazer ter vocês aqui e vai ser trazer vocês para cá para falar, para nos ajudar e a mostrar todo esse conhecimento que vocês têm e tudo. Será maravilhoso. Tenho certeza que a população vai amar isso aqui no Amazonas. Vai ser muito enriquecedor, né? E assim, não somente para todos os participantes, mas para a gente mostrar isso também, né? Mostrar que uma empresa, né, a KPMG está aqui junto com a gente para mostrar o Amazonas, para mostrar o que é um ESG no coração da maior floresta aí do Brasil, seria muito bom. Apesar de não ser somente o E do ambiental, tem toda a parte social e a governança de todas as empresas aqui também, que vocês vão falar muitíssimo bem, tenho certeza disso. Vamos nessa, vamos em frente. Ótimo, muito bom. Bom, nós estamos nos encaminhando aqui para encerrar o evento. Poxa, fico muito contente aqui com todo o conteúdo, todas as discussões, perguntas, exemplos, todos estão de parabéns. Eu gostaria de agradecer muito o Cian por nos convidar, né, para falar nesse fórum e nos colocar à disposição sempre que quiser falar sobre qualquer assunto, né, não só de tax, que é a minha área, que é a área do Wolf, mas quiser falar mais de ESG, quiser falar mais de outros assuntos, nós vamos estar à disposição do Cian e agradecer a você, Régia, pela brilhante participação, pelo conteúdo, pela experiência e vivência aí em Manaus. Obrigada.
Bom, eu só tenho a agradecer a todos vocês, muito obrigada. Obrigada ao Cian por ter propiciado isso também para a gente. Obrigada, José Eduardo, Luiz Wolff, Maria Eugênia e a todos os participantes que estiveram aí com a gente. Eu confesso que eu ainda sou um aprendiz de ESG, né? Então, eu falo que todos os dias a gente aprende alguma coisa nova e todos os dias nós somos desafiados, né, a conviver com isso daí. O Luiz falou muito sobre trabalhista, sobre social, sobre como o respeito, né, dos colaboradores. Isso é um grande desafio nas indústrias, né, a adotar a diversidade, né, a adotar tudo isso dentro das empresas. Eu tenho várias pessoas aqui de várias etnias, né, também, eu tenho negros, eu tenho LGBTQIA+, eu tenho várias outras, mulheres, a mulher aqui na gestão, vai começar por mim, sou a diretora da empresa, as duas gerentes que eu tenho na empresa são mulheres, e supervisores são mulheres também, eu só tenho 2 homens em supervisão e liderança, então o resto é quase tudo mulher, então a gente adota isso, sem dúvida nenhuma, e sem desmerecer aos homens, pelo amor de Deus, não é nada disso, muito pelo contrário, a gente está aqui para isso, mas são desafios que todos nós temos que conviver e enfrentar, né? Tem muitas empresas que têm mais mulheres do que homens, ou essa diversidade, os jovens, né? Eu tenho menores aprendizes que hoje são meus supervisores, e começou comigo há 10 anos atrás como menor aprendiz, né? Como a gente tem muitos menores aprendizes aqui. E isso é muito importante isso, e trabalhar a educação, porque esse é um grande desafio. A educação é a parte mais difícil que eu acho que é de você educar as pessoas, educar nesse sentido, educar o que é o outro, se colocar no lugar do outro, que isso também é uma responsabilidade social de todos nós. Então, eu agradeço imenso, para mim foi um grande aprendizado, gostei muito, e o convite está feito, está fechado, sacramentado, tá? Pode deixar que eu vou marcar. E eu falo assim, ó, missão dada é missão cumprida, nós vamos cumprir essa missão aí, e eu tenho certeza que será um sucesso para todos nós, e muito obrigada a todos vocês, obrigada mesmo, de verdade. Contem comigo. Maravilha. Muito obrigado, Régia. Um ótimo dia para todos. Obrigada. Bom dia, obrigada, gente. Dia. Obrigada, gente.